Kim Yak é tão azarado que contraiu uma doença única, um mal que só ele foi diagnosticado. O que torna tudo ainda pior é que ele morrerá em 6 meses. Toda a sua vida, Isaac apenas cooperou com uma existência de escravidão, nunca tendo a chance de aproveitar os prazeres da vida. O pensamento de que morreria virgem foi o que realmente o devastou. Como se fosse para esfregar sal na ferida, ele ganhou na loteria no mesmo dia em que foi diagnosticado com essa doença rara. No final, ele morreu e reencarnou como um esqueleto careca no submundo, uma criatura de classe inferior. Agora, seu trabalho era eliminar todas as forças rebeldes que ameaçavam o reino demoníaco. Ele cumpriu sua missão diligentemente e erradicou a ameaça. Uma vez que trouxe prosperidade aos demônios, que estavam à beira da ruína, tornou-se reverenciado como soberano imortal do submundo, recebendo o título de grande rei demônio, Rei Isaac, mesmo que seu nome fosse Yak. Esses caras sempre o pronunciavam errado, chamando de Isaac. De qualquer forma, embora ele gostasse de toda a atenção que recebia, esse nunca foi seu objetivo principal. Ele precisava deixar aquele lugar para perseguir seu objetivo final, voltar a ser humano, pois queria apenas experimentar as sensações de comer e sentir dor, prazeres simples e lutas que lhe foram negados por tanto tempo. Assim, visitou o reino divino com a cabeça decapitada do líder da força inimiga, uma prova clara de que havia completado a tarefa que lhe foi designada. Com isso, ele havia eliminado todas as facções que desafiavam os deuses, conforme prometido. Agora, esperava que os deuses cumprissem sua parte do acordo, conforme escrito no contrato. Era a vez dos deuses realizarem seu desejo de transformá-lo de volta em humano. Os deuses ficaram absolutamente impressionados. Esse cara havia literalmente concluído uma missão em apenas alguns anos, algo que deveria levar pelo menos 500. Aparentemente, os deuses nunca tiveram a intenção de transformá-lo de volta. Eles apenas lhe atribuíram uma tarefa impossível para que ele permanecesse escravizado por toda a eternidade. Mas o nosso amigo esqueleto não ia aceitar isso calado. Ele deixou claro que não toleraria mais atrasos e exigiu que cumprissem o acordo. Um dos deuses tentou insistir que ele fizesse um último favor, mais uma tarefa que Yak deveria cumprir. Mas, é claro, ele não era um idiota com um crânio vazio. Percebendo o esquema, ficou absolutamente furioso, pronto para confrontá-lo se recusassem a ouvi-lo. Ele começou a exalar um poder imenso, uma força tão aterrorizante que até os deuses estremeceram. Em pânico, os deuses miseráveis uniram forças e lançaram um feitiço poderoso que selou todas as habilidades de Yak. Aparentemente, os deuses haviam escrito o nome de Yak em uma criatura estranha parecida com uma centopeia. O nome de quem estivesse escrito nessa coisa ficava completamente imobilizado, não importava o quão poderoso fosse. Era técnica de mais alto nível, uma arte que os deuses usavam para selar desastres como o nosso garoto. Assim, os deuses iniciaram seu feitiço final para selar Yak dentro daquele inseto para toda a eternidade. Mas foi nesse momento que Yak decidiu que preferia se autodestruir do que se tornar uma lagarta insignificante que nem sequer tinha cabelo. A energia ao seu redor começou a se intensificar até que uma explosão massiva sacudiu todo o reino divino. Quando a poeira finalmente baixou, o nosso amigo esqueleto não estava em lugar nenhum. A única coisa que restava no chão era aquela pequena lagarta, que supostamente deveria conter a alma de Yak. Ao verem a lagarta, os deuses acreditaram que o feitiço havia funcionado e que a alma do rei demônio estava selada. Agora que o rei demônio se fora, tinham certeza de que não haveria mais obstáculos em seu caminho e que poderiam se recuperar mais fortes do que nunca. No entanto, um dos deuses mais sábios alertou para que não baixassem a guarda. Eles não podiam se dar ao luxo de relaxar, pois nunca se sabe quando outro desastre do calibre de Yak poderia surgir. Então, ele elaborou um plano: criar o receptáculo perfeito para um santo no reino humano e exterminar até o último demônio. Mas outro deus apontou que isso seria uma tarefa colossal, que drenaria o poder de quem se voluntariasse para criar esse tal santo. Mesmo assim, o deus voluntário garantiu que não seria tão difícil. Tudo o que precisava fazer era encontrar a alma certa para colocar no corpo do santo. Quanto ao insolente rei demônio esqueleto, os deuses tinham certeza de que o haviam aprisionado naquela lagarta e mal podiam esperar para torturá-lo como um inseto pela eternidade. Agora, vamos mudar para a perspectiva do nosso garoto. Depois de ter sido enganado por aqueles deuses desprezíveis, ele se viu reencarnado no corpo de um bebê, sem a menor ideia de como isso aconteceu. A única explicação plausível era que aqueles desgraçados haviam cometido um erro no selo. As criadas próximas se alegraram ao perceber que o santo havia acordado, mas quando Isaac olhou mais de perto para essas servas, rapidamente percebeu que elas não tinham boas intenções. Então, um dos servos tira uma mamadeira cheia de um líquido verde suspeito. Ao ver isso, Yak entra em um frenesi absoluto, aterrorizado com a ideia de morrer novamente logo após ter nascido, sem entender por que deveria morrer assim de novo. O desgraçado segurando a mamadeira cheia de veneno dá ao nosso garoto um sorriso torto e se desculpa pelo que está prestes a fazer. Assim que o servo tenta colocar o bico da mamadeira na boca de Yak, o pobre desvia, virando o rosto de um lado para o outro. Os servos entram em pânico, sem saber por que o santo está recusando a alimentação. Bem, Yak claramente tem seus motivos. Depois de finalmente se tornar humano, ele não quer correr o risco de morrer comendo algo que parece extremamente suspeito.
Além disso, ele quer descobrir como diabos conseguiu se tornar humano em primeiro lugar. É então que os servos chamam Isaac pelo mesmo nome que todos no submundo e os deuses usavam para se referir a ele. Isaac fica completamente assustado ao ouvir essas palavras, lembrando que Isaac é apenas outra pronúncia de seu verdadeiro nome, Yahvé. Até os deuses o chamaram assim quando tentaram selá-lo, como escreveram o nome errado, provavelmente essa foi a única razão pela qual ele não foi selado, em vez disso, acabou reencarnado em um corpo diferente com o mesmo nome. Isso provoca nele um sorriso malicioso, mas alegre, ao perceber que aqueles idiotas falharam em selá-lo. Os servos aproveitam a oportunidade e empurram o bico da mamadeira em sua boca. Ambos fazem o possível para manter a mamadeira no lugar, mas o bebê é forte demais e continua resistindo. Eventualmente, Isaac relaxa e para de lutar. O sabor que sente é como beber suco de vegetais, o que significa que não é veneno, mas, de tão horrível que o suco é, ele honestamente preferiria arriscar-se com veneno. Então ele começa a sentir algo sinistro entrando em seu corpo. Parece que havia mesmo algum tipo de substância tóxica misturada na alimentação. A cena se transfere para o templo central do Império Sagrado de Ela. Lá, vemos um velho sorrindo com satisfação, acreditando que Isaac, que deveria ser um dos candidatos a santo, já deve estar morto. Nesse momento, o homem de autoridade, o imperador do Império Sagrado de Ela, Alexander Eatifela, cruza o caminho desse velho. O bispo Alexander está visitando o templo para ver o candidato a santo da casa Ezua, que, é claro, é o nosso garoto. O bispo e seus discípulos não se esquecem de inclinar a cabeça em sinal de respeito à autoridade suprema. Alexander então questiona o velho sobre o motivo de sua visita. O velho força um sorriso e afirma que veio cumprimentar o candidato a santo da casa Ezua e tem certeza de que o imperador também está ali por esse motivo. Enquanto conversam, alguém de repente grita alto, chamando a atenção de todos. O mensageiro está lá para relatar algo sobre Isaac, dado o tom urgente do rapaz, fica claro que é algo ruim. O velho sente uma onda de felicidade ao pensar que seu plano deve ter funcionado. Alexander e sua comitiva de cavaleiros correm para o quarto onde Isaac está, mas, ao contrário dos temores de todos, não é nada sério. Acontece que a barriga de Isaac simplesmente ficou inchada depois de beber todo aquele suco de vegetais. Os servos revelam que Isaac se alimenta extremamente bem, ele já tomou 15 garrafas daquele suco sem gosto. Por mais adorável que essa notícia possa parecer, é igualmente devastadora para o velho desgraçado. O fato de esse garoto ainda estar vivo depois de beber 15 garrafas de veneno está enlouquecendo. Para entender como o nosso garoto conseguiu sobreviver a essa quantidade absurda de veneno, vamos voltar um pouco no tempo, até quando ele tomou sua primeira garrafa daquele suco de vegetais sem sabor. No momento em que seu corpo começou a absorver o suco, ele sentiu algo sinistro penetrando em si, mas logo Isaac percebeu que, na verdade, era um veneno sagrado, uma toxina devastadora projetada para destruir o poder sagrado dos membros do clero. Não tem efeitos imediatos, mas, por ainda ser veneno, torna-se mortal se o corpo absorver uma quantidade excessiva. No entanto, esse veneno é feito de mana demoníaca, como ex-rei demônio, essa substância é basicamente um lanche perfeito para Isaac. Para ele, é como maconha, ele poderia consumir isso o dia todo e ainda acharia saboroso, não importa quantas vezes o fizesse. No momento em que terminou sua primeira garrafa, Isaac imediatamente fez birra, exigindo outra. Os servos não tiveram escolha a não ser ceder, especialmente porque sua missão era garantir que ele consumisse veneno suficiente, então estavam mais do que felizes em continuar alimentando. Mas Isaac também não reclamava, ele estava igualmente feliz em absorver toda aquela mana demoníaca para si mesmo. Esse veneno o ajudou a acessar um reino além da mente consciente, comumente conhecido como mundo inconsciente, e, bem no fundo desse reino, em seu núcleo, ele queria criar seu núcleo de mana. Ele então inicia o processo e uma bola de fogo se acende em suas mãos. Em seguida, começa a adicionar a mana que absorveu do veneno ao núcleo de mana, já que precisa de um núcleo para usar magia mais tarde. Ele decide prepará-lo primeiro, mas seu experimento dá terrivelmente errado quando a mana explode. Assim que a explosão diminui, o que ele vê está longe de ser normal. Um núcleo de mana deveria ser de uma das 3 cores primárias, mas no seu caso é branco, e ele não faz ideia do porquê. No entanto, a cor não é o verdadeiro problema. O que mais o preocupa é o imenso poder avassalador que emana desse pequeno núcleo que ainda nem está totalmente desenvolvido. Por mais assustador que isso possa parecer, na verdade faz nosso garoto abrir um sorriso. Isso é uma verdadeira bênção disfarçada, algo muito além de suas expectativas. O pensamento de um poder tão aterrorizante estar comprimido nesse pequeno corpo é emocionante. Além disso, se ele se aperfeiçoar adequadamente, nem consegue imaginar o tipo de monstro que eventualmente se tornará. Enquanto está à beira de alcançar novos patamares, ele reflete sobre seu passado, uma vida onde foi forçado a morrer como um perdedor patético que não havia realizado nada. Tudo o que ele sempre quis foi sobreviver, e esse desejo profundo o levou a reencarnar como um esqueleto careca. Trabalhou incansavelmente como um demônio, criando aprimoramentos e habilidades originais através de puro esforço, e agora parece que esses feitiços também foram herdados por esse pequeno corpo.
Enquanto Isaac estava perdido em seu turbilhão subconsciente, os dois servos começaram a entrar em pânico, pensando por um momento que o garoto pudesse estar morto, já que não se mexia havia um tempo. Mas então, do nada, Isaac levantou um dedo em direção ao teto, após aumentar o volume da sua voz ao máximo, começou a exigir outra garrafa de veneno. No presente, Alexander e seus cavaleiros ficam aliviados ao ver que as coisas não estão tão ruins quanto temiam. Até nosso garoto sente um alívio, achando que quase foi assassinado. Felizmente, nada de ruim aconteceu. Bem, ele pode não perceber, mas estava literalmente prestes a ser assassinado. Então Isaac nota o bispo o encarando com um olhar de puro desprezo, o que faz nosso garoto se perguntar por que diabos esse sujeito está olhando para ele assim. Ele pensa que talvez tenha comido demais, o que estaria atraindo esses olhares desnecessários, mas rapidamente afasta o pensamento e decide simplesmente agir como uma criança. Não quer reagir de forma exagerada nem agir de maneira antinatural que possa atrair atenção indesejada, então continua interpretando o papel da criança desavisada, enquanto o velho fervilha de raiva contida. Para o velho, Isaac deveria estar no chão, cuspindo sangue e lutando pelo último suspiro, mas, em vez disso, esse pirralho está sorrindo de orelha a orelha, quase como se estivesse fazendo isso de propósito para provocá-lo, o que está tirando o velho do sério. Alguns dias antes, na sede da Santa Sé, foi revelado que qualquer um agraciado com o título de santo também ganharia controle sobre o Império Sagrado. Esse sujeito de cabelos dourados não está nem um pouco feliz com isso. Ele tem absoluta certeza de que o único motivo pelo qual todas as famílias nobres estão tão ansiosas para declarar um de seus filhos como santo é por causa do poder que acompanha o título, e ele deseja esse poder só para si. O mesmo velho bispo assegura ao seu mestre que cuidará dos outros candidatos a santo, garantindo que não reste ninguém no caminho. O sujeito de cabelos dourados então questiona alguns rumores desagradáveis que ouviu. Segundo os boatos, um novo candidato a santo surgiu da casa Ezua, uma família com fortes laços com o imperador. Bem, parece que estão falando do nosso garoto. O bispo imediatamente se tensiona, sabendo muito bem que lidar com o candidato da casa Ezua será o maior desafio até agora. Mesmo assim, ele tranquiliza seu mestre, dizendo que o garoto estará morto muito antes de o imperador ter a chance de escolhê-lo como santo. Mas parece que o loiro ainda não está satisfeito, então ordena que o bispo retorne à casa para verificar o corpo do candidato e relatar de volta. Esse sujeito de cabelos dourados não é outro senão o cardeal Harry Barré, chefe da casa Barré. Sua principal agenda é eliminar todos os outros candidatos a santo das famílias rivais, garantindo que o próximo santo venha de sua própria casa. No presente, enquanto o velho encara a criança viva bem à sua frente, está absolutamente apavorado com seu destino. Tudo o que pode fazer é ficar parado, suando frio, sabendo muito bem que o cardeal arrancará sua cabeça por ter falhado nessa missão. Enquanto isso, Alexander está profundamente intrigado com o impressionante cabelo loiro platinado de Isaac, que o lembra do fundador do Império, que tinha a mesma cor de cabelo. O velho ao fundo começa a perder o controle, considerando uma blasfêmia comparar esse garoto ao fundador do Império Sagrado. Ao ouvir o bispo usar o título de majestade para se referir a Alexander, não leva muito tempo para perceber que esse homem deve ser o próprio imperador. Alexander, por outro lado, continua a declarar fatos com confiança, chegando ao ponto de afirmar que Isaac está mais próximo de Deus do que o atual Papa, o que o torna o candidato final a santo. Ouvir isso quase faz nosso garoto entrar em choque, pois imaginar que um garoto como ele é um candidato a santo não era algo que esperava. O bispo, é claro, não fica nada satisfeito com isso. O imperador está começando a favorecer nosso protagonista, e esse velho desgraçado simplesmente não pode permitir que isso aconteça, então decide agir. Ele se vira para Alexander e pede permissão para inspecionar a criança pessoalmente, argumentando que há algo de anormal no garoto. Afinal, nenhum bebê deveria ser capaz de consumir tanto suco de vegetais, mas Alexander não vê nada de estranho em um candidato a santo devorar comida de monge. Enquanto isso, Isaac ainda luta para processar as verdades que acabaram de ser jogadas sobre ele. Como ele, o antigo rei demônio, poderia ser um candidato a santo. O desgraçado do bispo, no entanto, se recusa a recuar e continua pressionando para inspecionar a criança. Finalmente, Alexander lhe dá permissão, mas deixa claro que terão que esperar até que alguém da casa Ezua chegue. Enquanto isso, nosso garoto arrota casualmente o excesso de energia demoníaca que não conseguiu digerir após comer demais, mas, no momento em que percebe o que acabou de fazer, rapidamente cobre a boca com a mão. Por um instante, ele realmente acha que pode ter revelado sua verdadeira identidade, e sim, parece que definitivamente fez isso, porque agora aquele velho desgraçado encontrou a desculpa perfeita para inspecioná-lo. Ele acaba de sentir energia demoníaca vindo da criança. À medida que o desgraçado se aproxima, nosso pobre herói não pode fazer nada além de se preparar para o pior. O bispo está convencido de que essa criança deve ser um falso candidato a santo carregando mana impura e insiste para que um inquisidor seja chamado imediatamente para investigá-lo. Mas Alexander está visivelmente irritado ao ouvir esse velho tagarelar bobagem sobre um candidato a santo. Para amenizar a situação, o bispo assegura que não há motivo para preocupação, pois o Papa já selecionou o santo, ninguém menos que a criança da casa Barré. Essa notícia genuinamente surpreende Alexander,
que acha absurdo o Papa ter escolhido justamente uma criança de sua própria casa. Finalmente, tudo faz sentido para Isaac. Agora ele entende por que aquele velho desgraçado está tentando assassiná-lo. Aproveitando a oportunidade, o bispo pega Isaac nos braços, alegando que precisa levar a criança a um sacerdote e convocar um inquisidor para uma inspeção mais detalhada. Mas, antes que consiga ir muito longe, o imperador o impede. Alexander o lembra, de forma incisiva, que a casa Ezua é a aliada mais próxima da família imperial. Como imperador, sugere fortemente que o velho reavalie a criança em outra ocasião. O velho desgraçado para no meio do caminho, apenas para tentar uma última cartada, desta vez com uma ameaça sutil, porém clara, direcionada ao imperador. Aparentemente, o Papa mencionou que a cerimônia de investidura do príncipe herdeiro só acontecerá quando a seleção do santo for concluída. Basicamente, o Papa está ameaçando o imperador, recusando-se a reconhecer oficialmente seu filho a menos que ele concorde com a escolha do Papa para o santo. Até Isaac percebe o que está acontecendo, e isso o deixa incrivelmente irritado. Embora não tenha intenção de se tornar o candidato a santo, pois isso atrairia atenção indesejada e colocaria em risco sua verdadeira identidade, ele também não pode permitir que a inspeção aconteça, pois poderia revelar quem ele realmente é, um demônio. Então, uma ideia surge em sua mente pequena, um plano para virar a situação a seu favor. Ele infunde a mamadeira que está segurando com mana e acerta o velho desgraçado no rosto com força suficiente para quebrar seus dentes, fazendo o sangue escorrer de sua boca. Os dentes quebrados voam pelo ar enquanto Isaac age como uma criança inocente apenas brincando. O velho luta para compreender como algo tão simples pôde doer tanto, mas Isaac continua interpretando o papel do garotinho fofo e inocente. Ao ver a força impressionante do garoto, o imperador declara que essa criança deve ser realmente o santo. Até o velho não faz ideia de onde está vindo todo esse poder sagrado. Isaac não para por aí, ele balança a mamadeira novamente e acerta outro golpe brutal, continuando com sua barragem implacável, golpe após golpe. É seguro dizer que esse é um dos piores dias que o velho desgraçado teve em muito tempo. Enquanto isso, o imperador está aproveitando cada momento, extremamente satisfeito em ver um candidato tão capaz para o título de santo. Isaac, por outro lado, certifica-se de fortalecer a mamadeira com mais magia e desfere um último golpe para selar o acordo. Mas, de repente, ele sente algo incomum em seus próprios poderes. Cada vez que usa mana, percebe uma leve presença de poder sagrado também. Veja bem, mana e poder sagrado são incompatíveis e normalmente não podem ser usados juntos. A única explicação para essa ocorrência estranha é a influência do núcleo de mana agora residindo dentro dele. O velho finalmente agarra a mamadeira e a joga longe em um ataque de fúria, declarando que o bebê é um herege e que devem usar imediatamente a arte do exorcismo sagrado para colocar o prego final no caixão. Isaac, então, alcança o casaco do velho e puxa uma mão macabra. Ver essa mão em público deixa o velho completamente devastado, sabendo que está em sérios apuros. Aqui está o contexto. Essa mão é, na verdade, o cadáver de um demônio de alta patente selado, ou seja, é um totem. O totem é um artefato que utiliza as características de demônios que consomem cadáveres de outros demônios para absorver sua mana. Isaac manteve esse totem consigo o tempo todo, caso encontrasse demônios. O velho perde completamente o controle ao perceber que essa criança sabe sobre o totem. Isaac, então, joga o totem no chão, tornando-o visível para todos, e, assim que o totem toca o solo, ele estala os dedos, libertando o monstro demoníaco que estava dentro. Enquanto os espectadores ficam absolutamente chocados, nosso garoto está animado, curtindo o momento como se fosse uma verdadeira vitória. A descoberta do Shadow lhe coloca o imperador em alerta máximo, que ruge para o bispo da família Barré por ter invocado um demônio dentro do templo. O bispo tenta colocar a culpa na criança, acusando de ter retirado o totem, mas o imperador o lembra de que totens só podem vincular demônios mortos, então uma mera criança não poderia ter feito algo assim. Rapidamente, o imperador ordena que seus homens protejam a criança do demônio e do bispo. Nosso pequeno protagonista é rapidamente afastado, lançando um sorriso presunçoso para o velho, apenas para provocá-lo ainda mais. Mais importante, ele está intrigado em descobrir a verdadeira força do bispo. De repente, a figura demoníaca ruge ao entender seu objetivo: matar o santo a qualquer custo. Isso coloca nosso pequeno herói em grande perigo, pois o monstro na sala está focado em matá-lo. Os guardas reais correm para proteger o jovem mestre a todo custo, mas até Isaac não entende o que está acontecendo, já que foi ele quem invocou o demônio. Mesmo assim, o monstro está tentando matá-lo. No entanto, ele não se preocupa muito, pensando que o pelotão de cavaleiros reais será suficiente para protegê-lo. Esse otimismo desaparece quando um dos guardas é esmagado contra a parede mais próxima, fazendo Isaac questionar se esses caras são mesmo competentes para serem chamados de cavaleiros reais. O monstro demoníaco se aproxima de Isaac e do guarda que o protege, determinado a cumprir sua missão de salvar o rei aprisionado, por algum motivo desconhecido. O guarda que o segura está apavorado, enquanto seus companheiros são arremessados como bonecos de pano. Isaac percebe que precisa intervir, e sabe que pode fazer isso facilmente, já que ninguém notará o uso de sua mana em meio ao caos.
O demônio monstruoso avança para atacar Isaac, que se pergunta por que há um grupo inteiro tentando assassinar um bebê. Isaac fica furioso por ter libertado o demônio, e mesmo assim, o ingrato está tentando matá-lo. Ele invoca sua verdadeira essência, a de um senhor demoníaco, instilando um medo extremo no monstro. A criatura fica chocada ao estar na presença do rei esqueleto, mas, logo em seguida, o garoto libera sua mana, brilhando intensamente e deixando o imperador e seus guardas atônitos. O brilho sagrado que emana dele envolve até o demônio, fazendo-o fugir, gritando de medo. O demônio escapa, mas todos acabaram de testemunhar o verdadeiro poder sagrado em ação. Os guardas não conseguem acreditar que o jovem mestre derrotou um demônio de alto nível, passando a respeitá-lo profundamente. Enquanto isso, nosso pequeno e implacável guerreiro está seriamente surpreso por conseguir canalizar poder sagrado. Ele realmente não entende como isso é possível. O poder sagrado se esgota, mas aqui está o detalhe: seu corpo atual permite que ele converta sua própria reserva de mana em poder sagrado, o que o preocupa, pois agora ele não conseguirá reunir nenhuma mana sombria. Isso o faz perceber que não há mana sombria no Império Sagrado. O bispo é capturado, apesar de seus protestos e acusações de que o garoto é um herege. Ele culpa o jovem mestre por ser um demônio e até se oferece para exorcizá-lo em nome do imperador. Mas o imperador já está farto das divagações desse homem, afinal, tudo o que ele fez até agora foi acusar uma criança de heresia, quando ele mesmo liberou um demônio de alto nível contra os cavaleiros reais. O imperador fala em um tom firme, enfatizando que o bispo não escapará tão facilmente por seus atos traiçoeiros. Isso é uma péssima notícia para ele e seu grupo, já que o imperador está cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre seu espião. O bispo teme que isso prejudique inevitavelmente a reputação do Saades, então tenta furtivamente lançar um feitiço, sacrificando sua própria vida em nome de sua família. O bispo libera uma poderosa besta de mana, agora obcecada com o objetivo de matar o candidato a santo a qualquer custo. A criatura mostra suas presas contra o pequeno bebê, que está sentado, entediado, por ver aquele velho desgraçado revelar sua verdadeira identidade. A princípio, ele está super confiante de que pode derrubar essa criaturinha sem suar, mas então Isaac percebe que ficou sem mana apenas alguns momentos. Tudo parece perdido até que a criatura é atingida por um poderoso ataque vindo de outro conjurador. Um homem de cabelos prateados chega com sede de vingança para eliminar aqueles que atacaram o filho de Joshua. É o devoto Azur e sua equipe Caine, servindo a casa Joshua. Hel, o líder do grupo, além de tio do garoto, ordena a prisão imediata do bispo enquanto o pequeno Isaac está lá, de boas, curtindo a vida. Hel então ordena que seus homens prestem imediatamente suas homenagens ao mais novo membro da família, o filho de Joshua. Ele se desculpa com seu irmão mais novo e até impressiona Isaac com sua postura firme e sem rodeios. Como forma de compensar o atraso, eles trazem um presente. Isaac vê algo brilhando e fica animado, pensando que é ouro, mas não passa de uma estatueta do rei esqueleto sendo decapitado. Basicamente, ele está recebendo souvenirs que simbolizam sua própria morte. É um choque para ele perceber que há tantas estatuetas mostrando o rei esqueleto morrendo de diferentes maneiras, sendo queimado vivo, pulverizado, entre outros. Enquanto todos adoram a expressão da criança, ele está ali, quase tendo ataques cardíacos ao perceber que terá que sobreviver o resto da vida cercado por esses lunáticos. Claramente, a pequena máquina de matar não está gostando do rumo que as coisas estão tomando. Ele se lembra vividamente de suas próprias derrotas, especialmente quando a Santa tentou derrotá-lo. Os 3 membros responsáveis por sua queda faziam parte da estúpida família Joshua, da qual ele agora faz parte. Imagine reencarnar na linhagem da família do seu inimigo, ele está praticamente socando o ar de tanta frustração. Enquanto pensa na sua péssima sorte, o bispo grita com a família Joshua, chamando-os de hereges por terem criado um monstro. O velho desgraçado fez da sua vida uma missão revelar a verdadeira identidade de Isaac, prometendo aniquilar os Joshua com suas próprias mãos. Mas isso já é demais para Hel, que decide acabar com o jogo e simplesmente corta a garganta do bispo, alertando que foi por misericórdia da família que ele não deu o golpe final. Isaac está realmente feliz por ter um aliado tão poderoso em quem confiar. Ele se pergunta se Hel estaria disposto a enfrentar os Saades no futuro, com a persuasão certa. Os cavaleiros, por outro lado, estão tratando Isaac com todo cuidado e consideração. O mais engraçado é que ele se lembra de ter lutado contra alguns membros da família Joshua e sabe que eles são fortes. Seus próprios subordinados tinham medo de enfrentar Joshua do Azul, por exemplo, mas esse cara acabou sendo um esquisitão com estatuetas bizarras do rei esqueleto. O imperador está satisfeito por ter o apoio de Hel nessa situação e quer fazer uma oferta irrecusável. Ele deseja criar Isaac como um membro da família real, algo que soa como música para os ouvidos do garoto. O imperador faz isso porque sabe que as forças internas e externas do Império Sagrado estarão de olho no jovem mestre, então a situação exige medidas especiais. Embora os Joshua sejam confiáveis e fortes, não há garantias de que possam proteger a criança com segurança. Isaac fica um pouco confuso e não entende bem o que está acontecendo. Curiosamente, ele compartilha a mesma cor de cabelo do fundador do Império Sagrado, o que, de alguma forma, parece ser um ponto significativo.
Além disso, eles acham que o rei esqueleto está secretamente atrás da criança, o que é um absurdo total, já que Isaac é o próprio rei esqueleto. Mas, claro, ninguém sabe disso ainda. Hel deixa bem claro que essa criança pertence à família Joshua, portanto, será criada por eles. Ele não se importa se é o Papa ou o rei esqueleto que está atrás deles, os Joshua possuem força mais do que suficiente para lidar com qualquer ameaça. A Santa Melissa, entre os membros da família, está ansiosa para enfrentar o rei esqueleto. Eles não podem simplesmente deixar que um descendente direto dela seja entregue à família imperial. O nome Melissa provoca puro terror em Isaac, pois ele se lembra de que ela foi sua última oponente no reino divino. Ela foi o inimigo mais assustador que ele já enfrentou. Agora, vamos adicionar mais uma camada ao sofrimento do rei esqueleto. Além de ter renascido na linhagem da família de seu inimigo, ele também é descendente direto da única mulher que mais o derrotou. Neste ponto, ele está seriamente questionando o que diabos está acontecendo. Voltando um pouco, vamos entender o que realmente significa uma santa. Tendo sido derrotados muitas vezes pelo rei esqueleto, as pessoas decidiram forjar santas, criadas como as armas de guerra definitivas, destinadas a punir o mal com a luz sagrada da magia. E considerado o posto mais alto entre os cavaleiros do Império, o poder da santa fazia o povo acreditar que o rei esqueleto logo encontraria seu fim. Elas possuíam estatísticas físicas imensas, um instinto de sobrevivência persistente e só se tornavam mais fortes com o tempo. No entanto, para o rei esqueleto, elas não passavam de obstáculos, ele as massacrava sem piedade, derrotando santas uma após a outra. Ele nunca as matava completamente, apenas as ferindo o suficiente para deixá-las fora de combate. O rei esqueleto sabia que a energia sagrada da santa sempre retornava aos deuses após sua morte, permitindo a criação de santas evoluídas ainda mais poderosas. Agora, falando de Melissa, a última santa que ele enfrentou, ela foi a oponente mais poderosa que ele já encontrou, levando-o a uma experiência de quase morte. E agora, essa mulher aterrorizante é sua ancestral. Que ironia do destino. Hel argumenta que as santas existem unicamente para derrotar o rei esqueleto e que a linhagem da família Joshua é a única capaz de produzi-las. Sua missão final é derrotar aqueles que se opõem ao caminho dos deuses. Muitas santas sacrificaram suas vidas desafiando o rei esqueleto, mesmo que ele nunca as tenha matado de fato. Acontece que Isaac uma vez prendeu uma santa em um labirinto. O mais engraçado é que sua intenção era libertá-la, mas ela era péssima em navegação, e 5 santas morreram de frustração, em vez de procurarem tratamento para seus ferimentos. Hel conforta a criança, lembrando-lhe que farão de tudo para protegê-lo, mesmo que esteja amaldiçoado. Mas, na realidade, Isaac está indignado, pois é ele quem está sofrendo mais. Hel quer que a criança tenha apenas um propósito, ser qualquer coisa, menos o rei esqueleto, o que é hilário considerando que se trata da versão bebê do próprio arqui-inimigo deles. Isaac pede desculpas por ter arruinado os sonhos de seus pais simplesmente existindo. O imperador pede que Hel use a cabeça, lembrando que o rei esqueleto foi derrotado há mais de um século. É assim que Isaac descobre que reencarnou muito tempo no futuro, o que significa que não precisa mais temer Melissa. Desde então, o rei demônio continuou a prosperar. O imperador argumenta que os poderes de Isaac são mais importantes para a família imperial do que qualquer outra coisa. Além disso, destaca que não há santas da linhagem Joshua em serviço no momento. Já faz um ano desde que Isaac veio ao mundo, apenas para seus pais desaparecerem no ar. Hoje, ele recebeu 8 revelações chocantes, e descobrir que sua mãe era a santa-chefe da família só piora as coisas. Ele acha que tudo está perdido. Lembram quando ele achava que Melissa estava morta? Pois é, a santa persistente ainda está viva e ativa. O garoto simplesmente não acredita que ela viveu por quase 2 séculos. Está com dor de cabeça, e até o imperador fica surpreso ao ver a criança tão angustiada. Isaac pensa que sua vida está arruinada, já que sua inimiga de longa data está viva e bem. Ele será destruído assim que ela descobrir sua verdadeira identidade como rei esqueleto. Ele realmente não quer lidar com ela nessa idade, então recorre à única jogada possível, escolhe a família imperial. Sua fofura é tanta que até ele fica encantado consigo mesmo. Hel tenta argumentar que Isaac está apenas sendo amigável, mas o imperador está decidido a criá-lo como seu próprio filho, já que a família imperial tem muitos privilégios para oferecer à criança. A família Joshua é conhecida por suas santas, mas não tem experiência em criar uma de fato. O garoto eventualmente se tornará um exorcista caçador de demônios, motivo pelo qual Hel defende que os Joshua são mais adequados para ele. Eles estão praticamente puxando o menino para lados opostos, discutindo como crianças enquanto Isaac está prestes a ser sacrificado nessa cena cômica. O garoto, desesperado para se salvar, acredita firmemente que o imperador é sua melhor aposta, oferecendo a segurança que ele precisa. Então, ele se volta para o imperador e o escolhe novamente. Na cena seguinte, o bispo irritante aparece diante de seu culto, ainda convencido de que o garoto pertence à linhagem demoníaca. Seus mestres ficam indignados ao ouvir suas reclamações, incapazes de aceitar a ideia ridícula de que o poder da luz tenha sido canalizado por uma criança demoníaca. O bispo menciona o uso de mana e afirma tê-lo visto com seus próprios olhos, mas o grupo Saades já tomou sua decisão.
Eles não perdem tempo e cortam sua cabeça, considerando isso um castigo por suas afirmações blasfemas. O líder não está interessado em liderar um esquadrão de ataque, acreditando que o imperador tomará Isaac de qualquer maneira, e que terão mais do que oportunidades suficientes para lidar com ele no futuro. O garoto, desta vez, terá sua morte levada para o lado pessoal. Enquanto isso, Isaac descobre que acabou sendo levado pela família Joshua. Vamos recapitular o que aconteceu alguns dias antes. Um feixe de luz distraiu a todos enquanto Hel, surpreendentemente, abria mão da guarda da criança, afirmando que não seria digno para Isaac crescer naquele lugar. Além disso, é aqui que ele descobre que a família Joshua possui nada menos que o cadáver do próprio rei esqueleto. Seu precioso corpo foi roubado e mencionado tão tardiamente que, de repente, Isaac agarra o dedo de Hel, mudando seus planos e decidindo ir com a família Joshua. Seu sorriso adorável é suficiente para conquistar o irmão mais velho, e foi assim que ele acabou se unindo à família Joshua em vez da família real. Não é exatamente o melhor dos cenários, já que ele está sendo arrastado para o meio militar apenas para tentar roubar seu corpo anterior. Esse corpo foi refinado com mana a tal ponto que desafiava até a força dos deuses. Se ele conseguir recuperá-lo com segurança, estará novamente no topo do mundo. Além disso, ele nunca viu tão claramente o desejo de sobreviver brilhar de forma tão intensa. Isso veio de Hel, o que significa que ele está sendo sinalizado de que a família Joshua representa uma chance melhor para sua sobrevivência. Ainda assim, há questões sobre as forças do Papa, que estão especificamente mirando em Isaac, algo que nem ele entende. Acontece que houve uma recente profecia dos deuses, que afirmava que um santo se tornaria o filho dos deuses, o que também implica que Isaac está na linha de sucessão para se tornar o próximo Papa. Isso é uma péssima notícia para a família Barré. Esse tipo de desenvolvimento era algo que o rei esqueleto definitivamente não esperava. O Papa deveria ser o clérigo mais poderoso, o único capaz de usar magias sagradas de 10º nível. Esse cara tem um status equivalente ao de um rei, com seu próprio exército de cavaleiros sagrados. Sua autoridade é quase tão grande quanto a do imperador. Por milênios, a família Barré produziu papas, o que explica porque eles estão enlouquecendo com o fato de que um santo da família Joshua está prestes a tomar seu lugar. De repente, o cocheiro informa Hel que encontraram um problema. Um certo grupo de homens está restringindo o acesso ao ducado. Enfurecido, Hel grita com eles por não reconhecerem o brasão da família Joshua. Esse grupo maligno acaba sendo demoníaco e seu objetivo é eliminar o filho da santa a qualquer custo. Isaac definitivamente não esperava que sua vida desse outra reviravolta e se pergunta o que há de errado com o novo rei demônio. As forças demoníacas alertam que estão cumprindo as ordens de seu poderoso rei para matar santos no ato. Isso confirma suas suspeitas de que um novo rei usurpou as ordens anteriores do rei esqueleto, razão pela qual agora eles precisam matar o santo a qualquer custo, sem saber que estão, na verdade, mirando em seu próprio senhor demônio do passado. Eles até se mostram dispostos a poupar suas vidas, contanto que entreguem a criança. Porém, Hel reduz um deles a cinzas com um raio, furioso com a ousadia de proferirem tais palavras contra um exorcista de Joshua. Apontando sua lâmina, Hel declara que a casa Joshua não descansará até que todas as criaturas malignas sejam erradicadas deste mundo. Ele e o restante de seu grupo preparam suas espadas, prontos para enviar os demônios de volta para o inferno. Quanto ao rei esqueleto, Hel acha divertido o pensamento de que ele estaria usando seus simples subordinados para tentar recuperar seu corpo. Os monstros demoníacos tentam atacá-los após serem provocados. Para garantir a segurança do jovem mestre, Isaac é escoltado por um dos guardas para longe do campo de batalha. Ele fica confuso ao ouvir o que acabou de acontecer. Se ele é o rei esqueleto, quem é o novo impostor assumindo sua identidade? Isaac é colocado em um arbusto e protegido por uma barreira tão poderosa que até demônios de alto escalão não conseguiriam penetrá-la. Ele fica aliviado por saber que nada pode colocar sua segurança em risco, mas isso também implica que ele está preso lá dentro. Então, ele decide corrigir isso ativando sua magia para se libertar. O garoto medita profundamente, como um bebê galáctico superpoderoso, e invoca aquele que observa. Um espírito demoníaco aparece para saudar seu mestre, mas Isaac o silencia para evitar que cause uma destruição em massa. O espírito está ansioso para servir seu mestre após tanto tempo sem ser convocado. Na verdade, deveria ser apenas um feitiço de detecção, mas o espírito possui uma consciência própria. Ele foi criado com o propósito de detectar magia e realizar análises dolorosas. O espírito parabeniza o rei esqueleto por ter manipulado com sucesso e assumido o controle do corpo de uma criança, achando que ele escolheu estar preso no corpo de um bebê simplesmente por ser tão malvado. O espírito fica furioso ao perceber que o prenderam em uma barreira poderosa e consideraram isso uma afronta ao seu mestre. Isaac, cansado das divagações, ordena que ele ative sua magia de detecção imediatamente. O espírito demoníaco começa a patrulhar um raio de 100 metros, detectando um total de 88 monstros inimigos. Eles são fracos em comparação com Isaac, mas ele se preocupa, pois esse número é insano para uma batalha como essa. As coisas ficarão difíceis se a segurança desse território for reforçada, o que representará um problema para as forças de Isaac no futuro. Por isso, ele quer encerrar essa luta rapidamente antes de ser pego.
Agora, ele decide arriscar e ativar até a última gota de sua mana para um único movimento. Curiosamente, ele descobre que o número de inimigos está sendo dizimado a uma taxa alarmante, restando apenas 31, em seguida, reduzido para 13. Isaac se pergunta o que está acontecendo no campo de batalha. Restam apenas 4 soldados demoníacos quando Hel percebe a aproximação de um monstro. Os soldados demoníacos ficam felizes por terem sido reforçados por um aliado poderoso, acreditando que agora poderão matar o santo. Para surpresa de todos, esse novo inimigo mata os próprios soldados demoníacos, levando à destruição de todos eles. O Shadow Lee, o mesmo demônio que atacou Isaac antes, chegou, e esse monstro está mais furioso do que nunca pelo fato de os bastardos demoníacos terem tentado ferir seu mestre. Desde o encontro anterior, o Shadow Lee já sabe da verdadeira identidade de Isaac, e isso é exatamente o problema para o nosso pequeno assassino. O Shadow Lee está determinado a proteger seu mestre, ofendido pelo fato de que seu rei foi preso dentro do corpo de uma criança. Isaac conseguiu libertá-lo, afinal, então agora ele é subitamente leal ao garoto. O monstro encara a linha de defesa de Joshua, até mesmo Hel está confuso com o que está acontecendo. Felizmente, os humanos não conseguem entender a língua do demônio, caso contrário, Isaac já estaria sendo caçado. O Shadow Lee descobriu sua identidade, embora isso seja admirável, fez com que as forças humanas o visassem. O bebê chora de dentro da barreira, chamando a atenção dos cavaleiros. O Shadow Lee promete retornar para Isaac em breve, e o demônio fica emocionado com o fato de seu mestre tê-lo reconhecido. Ignorando todos, o Shadow Lee foca em Isaac, mas Hel e seus homens não entendem que o demônio não quer machucar a criança, apenas está irritado por tê-lo selado em uma barreira minúscula. Enquanto isso, Isaac instrui o demônio a quebrar a barreira, o que ele faz com um único golpe, cumprindo a ordem do rei. Com a barreira rompida, Hel e seus homens estão perdendo o controle, enquanto Isaac está se divertindo reencontrando o Shadow Lee. Em seguida, ele trai o Shadow Lee, selando-o dentro do totem, para a decepção e confusão do demônio. Ao ver esse feito realizado por uma simples criança, Hel questiona o que diabos acabou de acontecer. Eles acabaram de testemunhar o garoto transformar um demônio de alto nível em um totem. Logo após sua conquista, os cavaleiros o elogiam, acreditando que ele usou um feitiço sagrado. Na realidade, o garoto usou mana para selar o demônio, mas Hel não sabe disso e acha que um feitiço sagrado de alto nível foi lançado, mesmo sem qualquer vazamento de poder. Eles acreditam que o jovem mestre agiu por urgência diante da situação, achando que Isaac era a força mais ameaçadora para o Shadow Lee naquele momento. Eles cantam louvores à glória do jovem mestre e ao seu futuro como santo, mas Hel fica profundamente pensativo, sem entender por que as forças demoníacas estão visando a criança. Nesse ritmo, ele percebe que há algo especial nesse garoto, mas o fato de Isaac ser apenas uma criança o incomoda. Hel organiza seus pensamentos e fortalece sua determinação. O líder da divisão azul quer proteger o futuro de Isaac com sua própria vida. Isso é uma ótima notícia para Hel, que percebe que foi ingênuo o tempo todo. Ele tinha medo da maldição do rei esqueleto, mas esse garoto parece destinado a elevar a honra do nome da família Joshua. Ele pega o garoto e promete ensiná-lo muitas coisas para que se torne um incrível cavaleiro sagrado. Isaac sorri feliz, mas, por dentro, está secretamente planejando seu objetivo de recuperar seu corpo original. Hel promete protegê-lo, não importa quão curta seja sua vida, espalhando o nome do garoto por todo o continente. Isaac gostaria que ele voltasse à parte em que mencionou a brevidade da vida, mas deixa pra lá. Avançando para Joshua Dui, o refúgio seguro de Isaac, que é decorado com uma beleza deslumbrante por todos os lados, Isaac se sente traído ao perceber que essas pessoas estão vivendo a vida mais luxuosa imaginável, enquanto, em sua terra natal, os demoníacos mal tinham recursos para sobreviver. Ele tinha que assumir a responsabilidade de mantê-los bem alimentados. O feitiço de detecção até confirma que algumas dessas esculturas valem o equivalente a 10 castelos do Rei Demônio, ou seja, sua riqueza está no nível do Elon Musk. Hel coloca o garoto em seu pequeno berço. A residência Joshua é o local emblemático onde guerreiros caçadores de demônios nasceram. Ele quer que o garoto olhe para fora, onde os cavaleiros estão treinando, pois um dia ele se tornará como eles. Enquanto isso, esses mesmos cavaleiros estão literalmente espancando o manequim do Rei Demônio. Isaac percebe que está em uma situação séria caso descubram sua verdadeira identidade. Mesmo assim, seu objetivo principal permanece o mesmo. Ele planeja queimar o Imperador vivo, em breve, tomar o controle de Joshua Dui. Até o feitiço de detecção acha que ele está sendo mesquinho por guardar rancor contra crianças. O espírito começa a trabalhar, curiosamente, localiza vários núcleos de mana espalhados por toda parte, o que é uma ótima notícia para Isaac. Hel chega em sua residência e ordena que seus servos preparem um quarto para Isaac. Um dos mordomos pede desculpas ao mencionar novas ordens. Aparentemente, Hel deve guiar o jovem mestre até o anexo. Descobre-se que o quinto jovem mestre guarda um profundo rancor contra Isaac e emitiu ordens para mantê-lo afastado. Hel fica seriamente irritado com o fato de que Isaac deve ser mantido em um lugar onde alguém encontrou seu fim. Esse conflito deixa Isaac feliz ao ver que a família Joshua está desmoronando internamente.
Hel não entende as intenções de seu irmão a princípio, e Isaac se opõe fortemente à ideia. No entanto, seu conveniente feitiço de detecção o lembra de que há muitos núcleos de mana no anexo também. Hel está firme em sua decisão e não quer levar o garoto para aquele lugar sombrio. O bebê reclama porque Hel quer ler para ele algumas escrituras sagradas como histórias de Ninar, o que para Isaac é uma verdadeira tortura dentro de sua própria família. Enquanto Hel o leva embora, o quinto jovem mestre aparece com uma atitude arrogante, lembrando das ordens de enviar o garoto para o anexo. Esse é Gael Joshua, o quinto filho da família. Apenas olhar para ele já é suficiente para Isaac concluir que é um delinquente típico. Gael nem sequer considera o garoto uma pessoa, chamando de coisa em vez de reconhecê-lo como um descendente da família. Hel se opõe fortemente a Gael, enquanto Isaac está quase convencido de que esse novo palhaço faz parte de um grupo que o despreza por algum motivo. Mesmo assim, Isaac concorda que deveria ir para o anexo em vez de perder tempo ouvindo histórias de Ninar. Gael insulta o garoto a tal ponto que Isaac não entende por que ele tem tanto ódio de um bebê de apenas 1 ano de idade. É um nível insano de mesquinharia vindo dele. De qualquer forma, Isaac decide ir para o anexo e adquirir alguns núcleos de mana. Hel discorda, dizendo que as pessoas vão achar que o garoto está amaldiçoado se o enviarem para lá. De repente, Isaac percebe que está cometendo um erro. Sua intenção era drenar os núcleos de mana, tornar-se o santo e a esperança do mundo, e, por fim, vingar-se dos deuses. Gael aponta que um demônio veio especificamente para atacar a criança, o que significa que ele provavelmente já está amaldiçoado. O líder da divisão azul rebate, dizendo que foi graças ao envolvimento de Isaac que o demônio foi derrotado. Todos mencionam seus poderes especiais de santo, mas Gael não se importa e chama o bebê de lixo, deixando o garoto cada vez mais irritado. O feitiço de detecção até sugere que Isaac deveria invocar uma chuva de meteoros para ensinar uma lição a Gael. Gael está de acordo com o fato de chamarem o descendente da família Joshua de santo, mas quer lembrar educadamente do brasão da família. Ele acha que seria útil fazer com que a criança revivesse a única coisa que seu senhor amava profundamente, a árvore sagrada, que morreu devido à mana de poderosos demônios. Gael acredita que o garoto deveria ser capaz de reviver a árvore se realmente possuir poderes de santo. Ele provoca Hel, que acha que Gael enlouqueceu. Isaac está convencido de que Melissa deixou alguns descendentes psicopatas para trás. De repente, Isaac vê algo que chama sua atenção e literalmente joga seu espírito de detecção em direção ao objeto. A árvore morta está em repouso há 70 anos, mesmo assim, Gael espera ridiculamente que uma simples criança a reviva instantaneamente. Ambos são interrompidos quando veem a árvore sagrada agora cheia de vida, tão exuberante como nunca. Ela realmente voltou à vida, deixando Gael sem palavras. Isaac nem acha que foi grande coisa, ele apenas fez o espírito sugar toda a mana corrompida da árvore, deixando-a cheia de vida. Os homens de Hel estão atonitos e maravilhados. Todos acreditam que foi o bebê quem realizou outro feito milagroso, e celebram com alegria. Gael, por outro lado, ainda acha ridículo que uma simples criança tenha feito algo tão inimaginável. Ninguém em sua família conseguiu fazer nada, e, no entanto, esse garoto reviveu a árvore. Primeiro foi o exorcismo, agora é a purificação. Gael acusa fortemente seu irmão de estar zombando dele, acreditando que Hel tem a ajuda de uma santa e que deliberadamente encenou essa situação. As fortes acusações de Gael fazem o conflito se intensificar ainda mais. Isaac fica pensando que a família de Melissa precisa de uma terapia urgente, pois todos ali parecem mais loucos do que os próprios demônios. Por algum motivo, Gael nem sequer se parece com Melissa. Ele suspeita que deve ser algum tipo de meio-irmão, já que sua aparência se encaixa no perfil do Papa. Gael está furioso como sempre, gritando com Hel por encenar essa situação, mesmo já existindo um candidato a santo entre a família Joshua. Essa é uma notícia surpreendente para Isaac, pois ele acaba de descobrir que tem um concorrente. Claramente, Gael está apoiando o outro candidato. Isaac se pergunta se o segundo candidato é tão tolo quanto esses palhaços. Hel tenta fazer seu irmão entender a importância do garoto e seu direito de liderar a casa, mas Gael apenas mancha o nome do irmão mais velho, chamando de covarde e fraco por ter fugido. Agora, Isaac está sendo tratado como uma criança bastarda entre os Joshua, o que, honestamente, é o menos surpreendente sobre essa família. Gael o acusa de ser um mestiço e expõe uma teoria perturbadora. Ele acha que Isaac não é necessariamente filho de seu irmão, já que sua aparência só combina com a descrição da santa. Isso faz com que Hel fique imensamente irritado e acerte um soco bem merecido no rosto de Gael por essas acusações infundadas. Isaac apenas se diverte assistindo a briga, que na verdade é um massacre unilateral, com Hel espancando Gael sem piedade. É o cenário perfeito para ele, pois torna as coisas mais fáceis de conquistar no futuro. Ele já deseja o pior para essa família, mas o espírito demoníaco o lembra educadamente de que ele também cairá se toda a casa ruir, então não é exatamente a melhor ideia. Na cena seguinte, Isaac faz o papel do que deveria ser, um simples bebê. Ele está lá, parecendo uma batata, sentado entre os membros mais importantes da família. Todos estão fortemente contra ele, até que a matriarca interina, Ena Joshua, ordena silêncio.
Ela anuncia sua decisão de criar a criança em uma casa menor, longe dos holofotes, e questiona por que ele foi levado até lá em primeiro lugar. A mulher demonstra hostilidade abertamente, o que é suficiente para Isaac perceber onde está a lealdade dela. Quanto a Gael e seu nariz quebrado, ele continua arrogante e irritante como sempre. Hel começa desviando da pergunta, apontando que seu pai não está presente para tomar a decisão. Ena explica que ele está fora da cidade para lidar com a situação do candidato a santo. Hel então lança uma bomba para todos, revelando o feito incrível de Isaac Joshua, o garoto que reviveu a árvore sagrada. Gael e os outros ficam atônitos. Gael tenta minimizar o feito, mas os outros membros concordam que nem o patriarca conseguiu encontrar uma solução para a árvore, então o que o garoto fez não faz sentido. Ena, naturalmente, concorda com eles e rapidamente aponta a falta de provas. Isaac se cansa da situação e decide apresentar algumas evidências. Ele libera uma magia que choca todos na mesa, mostrando a energia da árvore sagrada na forma de um cristal. O rosto dele está impagável, claramente se divertindo com a situação. Agora todos estão convencidos de que Isaac foi o responsável por remover a mana corrompida da árvore sagrada. Alguns não conseguem entender como um recém-nascido foi capaz de fazer isso e ainda apresentar provas. Apesar do feito incrível, todos reconhecem que ele poderia ter matado a árvore se não tivesse sido preciso no processo. É exatamente por isso que o patriarca buscava um método de purificação estável. Gael está fora de si e questiona como eles podem acreditar que uma criança conseguiu fazer algo assim. Hel defende o garoto, afirmando que ele instintivamente sugou a mana. O garoto realizou algo extraordinário que ninguém conseguiu fazer em 70 anos. Gael grita com os anciãos da família, dizendo que isso é um absurdo, que um bebê não poderia fazer algo impossível. Ele aponta para o garoto loiro, dizendo que ele nem parece pertencer à linhagem de sangue. Enquanto isso, vemos Isaac apenas relaxando sozinho à mesa. Hel defende o garoto, dizendo que ele é digno de se tornar um santo, talvez até o próximo papa, se dedicar. Isaac segue esse raciocínio até o momento em que é erguido como Simba e lhe dizem para derrotar o rei esqueleto, aí ele traça o limite. Os anciãos prestam atenção ao mencionarem seu arqui-inimigo, enquanto Ena acha que Hel é idiota o suficiente para cavar sua própria cova. Então ela propõe a ideia de testar os poderes do garoto, sugerindo o uso do armazém da relíquia divina. A cena corta para o lado do patriarca, que recebe uma mensagem solicitando acesso ao armazém da relíquia divina. O patriarca deixa claro que ninguém dos Santisades deve usá-lo, mas, surpreendentemente, não foram eles que solicitaram o acesso. O patriarca fica chocado ao saber que seu neto reviveu a árvore sagrada. Ele não consegue acreditar que um santo surgiu da família Joshua. Ele e Joshua, o patriarca da família, ainda assim se recusa a permitir o uso do artefato, pois apenas um santo poderia sobreviver a algo assim. Mas, nesse momento, Melissa, em toda a sua majestosa beleza, aparece e concede acesso após saber que Isaac é quem será testado. Ela acha impressionante o fato de o garoto ter revivido a árvore sagrada e também quer que todos os candidatos a santo e santa sejam testados ao mesmo tempo. Existe o risco de que o filho de outra família roube algo do armazém da relíquia divina, mas Melissa está de acordo com isso. Afinal, nem mesmo as melhores santas das gerações anteriores conseguiram roubar algo, então, se alguém desta geração conseguir o impossível, isso significa que será capaz de caçar o rei esqueleto e matá-lo de uma vez por todas. Ela acha excelente a ideia de oferecer uma recompensa também. Melissa ordena que a criança receba o melhor tesouro do armazém, sendo agraciada com a relíquia ancestral da família Joshua. Além disso, ela mesma ensinará a técnica secreta da família. Agora, vamos falar sobre o armazém da relíquia divina e seu propósito. É, na verdade, uma técnica secreta cultivada há milhares de anos, onde muitos segredos estão guardados. Sempre houve uma santa protegendo-o, e os Joshua foram seus guardiões por anos. Apenas crianças com menos de 10 anos podem entrar nesse lugar, razão pela qual o armazém é usado como um ritual para candidatos a santo. Muitos previam o tipo de poderes que a criança despertaria após recuperar algum item de lá. No entanto, o armazém é considerado tão perigoso que muitos candidatos arriscam suas próprias vidas para entrar. Ele é automaticamente selado após algumas mortes. O espírito demoníaco provoca seu mestre, perguntando se ele sobreviverá a esse teste perigoso. Isaac está ansioso para enfrentar esse obstáculo, curioso para recuperar seu corpo anterior do armazém. O capitão da divisão azul informa o garoto que a matriarca emitiu uma nova ordem, abrindo o armazém para todos os candidatos. 5 candidatos de cada grande casa participarão do desafio, mas todos estão confiantes de que Isaac superará todos eles. Isaac, por outro lado, está aliviado, pois terá distrações para facilitar sua busca, tornando sua caçada ainda mais fácil. Hel segura o garoto e insiste para que ele tenha cuidado lá dentro, já que demônios capturados no campo de batalha também estão à espreita no armazém. Isaac não está preocupado, achando que todos serão fracos o suficiente para serem derrotados com um único ataque. Isso até Hel mencionar que ele terá que lidar com demônios de 8º nível enquanto ainda é um bebê. Mesmo Isaac fica chocado ao descobrir que o dragão de 9º nível é o pior de todos. O espírito demoníaco está convencido de que a família Joshua é completamente insana por ter colocado um dragão em um armazém onde crianças deveriam provar seu valor.
O espírito acha que está tudo bem, já que seu mestre tem amplo conhecimento sobre dragões, ou pelo menos achava isso, porque Isaac está apavorado, roendo as unhas de medo. Seu histórico inclui enganar vários dragões e vendê-los, então agora eles guardam rancor dele. Eles reconhecerão sua alma instantaneamente. O espírito demoníaco zomba, dizendo que talvez tenha que escolher um novo mestre depois que Isaac cair. O bebê mais poderoso do mundo se lembra de que terá que elaborar um plano para lidar com os demônios e dragões dentro do armazém. Com sua força atual, ele só consegue enfrentar demônios de até 6º nível. Por isso, é fundamental que ele adquira o núcleo de mana do anexo. O novo objetivo é capturar o núcleo de mana, mas Isaac parece mais perturbado do que o normal, com o medo estampado nos olhos. Ele está lendo um guia sobre como matar o rei esqueleto de várias maneiras diferentes. Se ao menos ele pudesse usar o poder sagrado, poderia aprender feitiços sagrados, mas ele não consegue fazer nada disso. O espírito demoníaco lembra de que, se usar magia ali, com certeza será acusado de ser um demônio. Isaac está tendo dificuldades para lidar com os aspectos teóricos da magia sagrada. Hel vem buscar o garoto, entendendo que foi um dia longo. Isso é verdade, já que Isaac precisa de pelo menos 16 horas de sono para crescer bem. Hel decide usar um feitiço sagrado de regeneração no garoto, permitindo uma recuperação completa. Isaac fica tão impressionado que quer que Hel lance vários feitiços de ataque também. O espírito demoníaco lembra seu mestre de seu verdadeiro objetivo, chegar ao anexo primeiro. O garoto precisa pensar em uma forma de se livrar dos obstáculos, então finge dormir com uma atuação digna de um Oscar, convencendo Hel de que ele é impressionante até dormindo. Eles caem em um feitiço tão óbvio que até o espírito demoníaco não acredita que os Joshua são tão ingênuos. Isaac volta à realidade ao ouvir uma conversa sobre o totem. Eles querem mantê-lo em segurança em algum lugar, o que é uma péssima notícia, já que Isaac precisa dele para sua ressurreição. O pobre garoto está chorando de desespero, devastado por nem sequer ter acesso ao seu núcleo de mana. Neste ponto, ele está convencido de que terá que usar a mana dos núcleos. No anexo, Isaac executa uma versão digna de Missão Impossível 10, tentando rastejar para sair de lá. Ele sinaliza para o espírito abrir a porta porque tem um plano. Quanto à sua missão, Isaac cai no chão e descobre que Hel trancou a porta ao sair usando um feitiço sagrado, o que complica ainda mais a situação. Isaac ordena que o espírito quebre o feitiço, mas isso atrairia muita atenção. Ele está seriamente irritado porque as coisas não estão saindo como planejado. Se intervir usando sua própria magia, terá muito que explicar. Enquanto pensa em outro plano, ele é atingido pela maldita porta. Uma das crianças veio surpreendentemente visitá-lo. Esse pirralho é Shu, um garoto de 5 anos, filho de Gael, e supostamente seu rival para o posto de candidato a santo. Shu está furioso por um simples bebê ter conseguido fazer algo além de sua genialidade. Ele enfatiza que será o próximo santo, não importa o que. Mais uma vez, Isaac está brigando com uma criança de 1 ano de idade. Tudo que Isaac faz é empurrar um objeto na cara do garoto, usando Shu como veículo de transporte para seu destino. Shu chora de dor enquanto a pequena máquina de matar quer se vingar por ele ter tentado atacá-lo. Isaac espanca Shu sem piedade até o garoto ser forçado a conjurar uma barreira sagrada. Isaac fica surpreso ao ver que ele conseguiu lançar uma magia de barreira sagrada. Em seguida, Shu ativa uma magia de ataque de 3º nível, tentando obliterar Isaac, o que é simplesmente insano. Isaac acha tudo isso impressionante antes de conjurar uma barreira ainda maior para bloquear o ataque. Shu não consegue acreditar no que está vendo, um bebê de apenas 1 ano conjurando níveis insanos de magia sem qualquer treinamento. Agora, é Shu quem está em desvantagem, enquanto Isaac acaba de aprender seu primeiro feitiço de ataque. Para completar, Isaac aponta para Shu e lança seu ataque, assistindo a cena com pura alegria. O espírito demoníaco percebe que Isaac está se divertindo, mas o lembra de que matar um descendente dos Joshua não seria uma boa ideia. Isaac sabe disso, por isso nenhum dos ataques acertou Shu de verdade. Embaraçado, Shu grita com Isaac por tê-lo assustado. Shu continua resmungando até que o Shadow Lee se manifesta em resposta ao garoto ter encostado um dedo em seu mestre. Shu cai de joelhos, implorando por sua vida, completamente apavorado com o assustador guarda-costas do bebê. Isaac olha para Shu com um ar de vilão, ordenando que o pirralho se torne seu veículo de transporte e o carregue. Shu, de cabelo castanho, tem apenas 5 anos e é filho de Gael Joshua, que guarda um profundo rancor contra nosso protagonista. Apesar de ser um candidato a santo, Shu secretamente deseja escapar da amaldiçoada família Joshua e sonha em se tornar papa um dia. Enquanto a cena avança, o pequeno ex-rei demônio é visto montado nas costas de Shu, usando sua mamadeira como uma espécie de indicador de direção. Ele ordena que Shu o leve imediatamente ao anexo. Irritado por ser tratado como um cavalo, Shu resmunga, questionando por que precisa aguentar essa tarefa ridícula, mas, antes que possa reclamar mais, o Shadow Lee surge, ameaçando para que obedeça. O espírito o chama de inseto insignificante e o aconselha a focar em sair vivo, em vez de reclamar. A cena muda, mostrando Shu quase chegando ao destino com o pequeno Isaac. Shu se pergunta em voz alta para onde está sendo arrastado a essa hora, meio que brincando, até perceber que está parado em frente ao segundo anexo da residência Joshua.
Shu entra em pânico, dizendo que o lugar é uma casa mal assombrada e não entende por que o bebê o trouxe para um lugar tão aterrorizante. Com certeza, esse não é o tipo de lugar onde crianças deveriam estar. Ele se lembra dos rumores sobre o anexo, conhecido pelas muitas vidas que tirou, o que levou o patriarca a proibir a entrada de qualquer pessoa. Enquanto isso, nosso protagonista e seu pet sombrio estão tramando algo perigoso. Os níveis de mana dentro do anexo são tão altos que equivalem a uma década de treinamento. Empolgado, o bebê puxa as orelhas de Shu, insistindo para que o leve para dentro. No entanto, seu primo resiste, dizendo que crianças como eles definitivamente não podem entrar. Mas, antes que possa resistir mais, o Shadow Lee reaparece, assustando Shu até a alma, forçando-o a obedecer às ordens do bebê. Apesar de tremer de medo, Shu relutantemente faz o que lhe é pedido, como se estivesse sendo coagido sob a mira de uma arma. Enquanto isso, o pequeno Isaac está mais focado no estado interno do segundo anexo, que parece ainda mais deteriorado do que do lado de fora. Seu pet sombrio, Visper, analisa o local e informa que o anexo está envolto em algum tipo de selo. Visper esclarece ainda que cada uma das portas está cercada por algo que se assemelha a uma barreira. Essa revelação decepciona o pequeno Isaac, que esperava um caminho livre. Enquanto Shu continua em pânico, insistindo para que saiam dali, apontando que tudo está trancado e selado, Isaac apenas sorri. Afinal, estamos falando de Isaac, e nada disso o detém. Como era de se esperar, o pequeno Isaac se recusa a desistir a qualquer custo. Frustrado, ele puxa o pobre Shu pelos cabelos castanho escuros. Após uma breve pausa, os dois notam as pinturas penduradas nas paredes. Shu compartilha com seu pequeno mestre que pertencem aos antigos patriarcas da família. Sentindo a motivação do primo, Isaac pergunta se Shu também planeja disputar o posto de patriarca. Depois de se acalmar um pouco, o garoto se gaba com confiança, dizendo que será, sem dúvida, o próximo patriarca. Enquanto isso, Isaac tem uma ideia ao detectar barreiras em torno dos quadros. Ele levanta sua mamadeira mágica, agora brilhando em vermelho, e a usa para quebrar a barreira. Um calafrio percorre a espinha de Shu ao imaginar as consequências, prevendo com precisão que será o culpado pelo que Isaac acabou de fazer. Colocando as mãos na cabeça, Shu grita com o pequeno tirano, perguntando o que ele está fazendo com os grandes ancestrais da família. Completamente impassível, Isaac responde que só um tolo colocaria barreiras em meros retratos. Seu espírito demoníaco informa que a barreira foi quebrada, o que deixa nosso pequeno mestre malicioso muito animado. Com um sorriso travesso, Isaac pula dos ombros de Shu e rola em direção à saída, como se fosse um avião fazendo acrobacias. Em pânico, Shu grita atrás dele, perguntando para onde o pirralho está indo depois de causar tanta confusão. Ao alcançar a porta, Isaac ordena que Visper a tranque, deixando o pobre Shu do lado de fora, sozinho. Shu grita, querendo saber o que Isaac está fazendo, mas o pequeno tirano apenas acena com a mão, dizendo que uma simples criança como ele não precisa saber. Ignorando os protestos de Shu, Isaac se senta e inicia seu ritual de absorção de mana. Shu, por outro lado, está farto da situação. Ele exige que Isaac saia da sala ou contará tudo aos adultos, avisando de que será rotulado como traidor. No entanto, assim que Shu bate na porta para chamar ajuda, sente um pressentimento terrível. Acontece que os adultos já estavam à procura dos dois garotos. Vendo-se aproximar, Shu acha que é o momento perfeito para reclamar de Isaac, mas antes que possa dizer qualquer coisa, sua reclamação é abruptamente interrompida por uma senhora idosa que irrompe no local furiosa. A anciã repreende Shu por ter entrado em um lugar proibido, independentemente de suas justificativas. O rosto de Shu empalidece enquanto a mulher o censura por agir de forma tão irresponsável e por levar uma criança pequena com ele. Ela o acusa de ser imprudente, lembrando de que muitas pessoas o viram carregando o bebê nas costas. Então, ela pergunta se os vestígios de magia sagrada encontrados no quarto de Isaac foram obra dele. Pegando Shu de surpresa, ele não consegue encontrar palavras para se defender. Afinal, quem acreditaria que tudo foi feito por um simples bebê? Seu silêncio apenas aumenta as suspeitas. O tio Hel dá um passo à frente, coloca a mão no ombro de Shu, com uma expressão séria, repreende o garoto, enfatizando que ele foi longe demais dessa vez. Em um tom mais calmo, acusa Shu de assediar um bebê que nem sequer desmamou ainda. O tio, como um verdadeiro cavaleiro salvador, bate na porta e pergunta se Isaac está lá dentro. Esse verdadeiro herói está, de fato, perguntando a um recém-nascido se ele ficou preso. Quando a porta se abre, eles encontram Isaac sentado, chorando e aparentemente petrificado de medo. A velha senhora se aproxima rapidamente, preocupada com o pequeno deixado sozinho, demonstrando pena do pobre garotinho assustado. Com a frustração chegando ao limite, Shu observa Isaac com uma raiva crescente, incapaz de se conter. Ele grita, exigindo explicações. A anciã percebe o súbito acesso de fúria e franze a testa, se perguntando o que poderia ter causado tal reação. Ela supõe que possa ser por causa do clima frio. Enquanto isso, Isaac está confortavelmente aninhado nos braços de Hel, alheio à tensão crescente na sala. Ele saboreia a magia que absorveu, apertando suas pequenas mãos em satisfação. A quantidade de mana que ele coletou para aumentar seus poderes normalmente levaria décadas para ser acumulada.
Com tanta mana reunida, ele planeja usá-la de forma eficiente para seus verdadeiros objetivos. No dia seguinte, após toda a confusão, o tio Hel decide agir. Ele chega ao quarto de Isaac acompanhado de uma dama e a apresenta como sua assistente. A nobre se aproxima e se apresenta como a Eulara. Convenientemente, ela também é uma cavaleira sagrada da família Joshua. Após se apresentar, ela se curva graciosamente diante de Isaac e jura servi-lo com todo o coração até o último suspiro. Nosso pequeno tirano se pergunta se isso é resultado dos acontecimentos da noite anterior. Com sua melhor atuação de fantasminha inocente, ele pede para que a mulher saia de sua vista. A situação rapidamente se torna um pouco constrangedora para Isaac, mas ela não cede. O rosto da mulher fica levemente avermelhado enquanto, timidamente, ela pergunta se pode beliscar a bochecha de Isaac. O pequeno não consegue deixar de se perguntar o que essa senhora está tramando, especialmente considerando os personagens estranhos que compõem sua família. Enquanto isso, o tio Hel enfia a mão no bolso interno do casaco, tira um anel e o entrega a Isaac como um presente especial. O bebê olha para o anel simples e se pergunta se o tio Hel o pegou em algum lixo aleatório. Após uma análise mais cuidadosa da qualidade do anel, Isaac e seu espírito demoníaco concluem que a família Joshua deve estar enfrentando uma crise séria. No entanto, a assistente de Hel percebe o anel e pergunta se, por acaso, trata-se da relíquia do santo, um tesouro reservado apenas para poucos escolhidos. O tio Hel dá um tapinha orgulhoso na cabeça de Isaac, compartilhando que ele mesmo solicitou o item ao conselho como presente de primeiro aniversário para o garoto. Isaac se questiona se o anel é realmente autêntico, pois, até onde se lembra, era exatamente o mesmo item que a santa usou durante sua batalha contra ele, conhecido como o Anel Ancião. Esse tesouro possui poderes que, segundo dizem, vão além deste mundo. Com essa nova informação, Isaac não consegue esconder sua empolgação com o poder sagrado contido no anel. Ele sabe que o anel provavelmente se quebrará se for usado mais de 2 vezes, mas, como o antigo rei esqueleto, já pensou em uma maneira de consertá-lo. Suas dúvidas sobre a autenticidade do anel são rapidamente confirmadas quando o tio Gael Joshua olha para o objeto com uma expressão de puro ciúme. Sem perder tempo, o tio invejoso se aproxima de Isaac, chamando de seu adorável sobrinho. Fica óbvio que Gael tem segundas intenções e planeja roubar o anel. Gael tenta se aproximar de Isaac, agindo de forma amável, assim como fazia quando queria algo do pai do garoto. Isaac se pergunta se o homem perdeu completamente o juízo. Enquanto isso, Gael está preso em uma situação muito mais complicada do que esperava. Na realidade, ele é o responsável por ter quebrado o dispositivo de bênção que Isaac deveria ter recebido. Ele fez de tudo para que o garoto não colocasse as mãos no artefato. O que ele nunca imaginou foi que Hel compensaria o dano oferecendo, em troca, a relíquia da santa. Antes mesmo de Isaac tocar no anel, Gael fez o possível para convencer a velha senhora a dá-lo a Shu, mas todos os seus esforços foram em vão. Não importava o que dissesse ou fizesse, a anciã se recusava firmemente, dizendo para ele não ser ganancioso. Gael rende os dentes de frustração, convencido de que ninguém entende o verdadeiro valor do anel. Ele discute com Hel, insistindo que, se o tio realmente quisesse dar um presente decente ao sobrinho, deveria ter escolhido algo melhor do que aquele lixo inútil. No entanto, Hel permanece firme, argumentando que o anel está longe de ser inútil. Gael então diz que Isaac é incrivelmente precioso para ele e que nunca daria algo tão sem valor quanto aquele anel. Com um sorriso astuto, ele tira outro anel do bolso e o mostra ao sobrinho, afirmando orgulhosamente que esse anel está imbuído de uma magia que vai além deste mundo e que vem diretamente da Santa Sé, também conhecida como Sancta Sades. Gael explica que essa relíquia é capaz de armazenar coisas e é um item extremamente raro que Hel jamais conseguiria para Isaac. Em seguida, ele aproxima o anel de Isaac, esperando que o bebê troque o anel da relíquia por ele. Em vez disso, o bebê dá um tapa na mão de Gael, rejeitando. O pequeno descarta o novo anel como um pedaço de lixo inútil e prova que Gael estava errado ao declarar que ele não conseguiria enganá-lo. Para enfatizar seu ponto, Isaac até joga o anel fora, achando-o totalmente desnecessário. Ao ver tudo isso, Hel não consegue deixar de se perguntar por que o sobrinho escolheu o anel que ele deu em vez do que parecia 1000 vezes mais valioso. Animado com a escolha de Isaac, Hel o joga para o alto em um gesto de entusiasmo. Enquanto isso, Gael está desesperado, mandando seus servos procurarem o anel inestimável na água. O pequeno Isaac, voando no ar, está otimista, sabendo que eles nunca o encontrarão, já que ele lançou um feitiço de peso sobre o anel. Impressionado com Isaac, Hel o elogia por sempre superar as expectativas, mas seu humor muda quando Isaac casualmente diz para pegá-lo ao amanhecer. Enquanto isso, Gael está em colapso total, chorando e gritando de frustração porque seu precioso anel da fortuna desapareceu e nenhum de seus homens consegue encontrá-lo. A cena muda para Gael batendo o punho na mesa em seu quarto, fervendo de raiva. Ele reclama que o bebê não faz ideia do quanto foi caro adquirir o anel de armazenamento. Com um suspiro profundo, ele tenta afastar o pensamento, convencendo-se de que Isaac nunca será capaz de usar o anel ancião corretamente. Gael se consola dizendo que o bebê jamais conseguirá ativar seu poder, já que seria necessário absorver o equivalente ao poder sagrado de pelo menos 20 pessoas para fazê-lo funcionar.
É impossível não rir da ideia, convencido de que o garoto jamais conseguirá. Zombando ainda mais de Isaac, ele prevê que nem mesmo 10 pessoas comparecerão à cerimônia de seu aniversário. No entanto, no dia seguinte, as coisas tomam um rumo inesperado. O lugar está completamente lotado, com cerca de 4.000 pessoas presentes, entre elas mais de 148 candidatos a santos. Acontece que todas as famílias ducais, dezenas de famílias marqueses e até mesmo a própria majestade imperial compareceram ao evento. Ao ouvir sobre o número esmagador de candidatos a santos, nosso pequeno protagonista sente uma onda de irritação, questionando por que há tantos, como se alguém tivesse espalhado esses candidatos pelo mundo como sementes ao vento. Seu tio apoia o queixo na mão, refletindo que nunca esperava que uma multidão tão grande se reunisse ali. Enquanto tenta entender o motivo de tantas pessoas terem aparecido, seu melhor amigo, o Conde Simon Age, surge de repente. Sem perder tempo, Isaac pergunta o que trouxe Simon até ali. Com um sorriso, Simon explica que o rumor se espalhou por toda parte e que ele não poderia perder algo tão grandioso. Barret questiona como Hel conseguiu mantê-lo confinado em casa depois de tudo que o chefe da família Joshua arriscou. Com um sorriso sarcástico, ele solta outra bomba: a própria família do Papa comparecerá à cerimônia. O tio de Isaac dá uma risada, chamando isso de ridículo, já que seria impossível a família do Papa se incomodar em aparecer. No entanto, Simon não hesita em dizer uma verdade amarga, mencionando o profundo desprezo que eles têm pelos plebeus. Suas palavras pairam pesadas no ar, mas antes que ele possa continuar, Hel o adverte com urgência para manter a voz baixa, lembrando que até as paredes têm ouvidos. Simon vê pouca razão para se conter, especialmente agora que até seu próprio filho, Armen, foi escolhido como candidato a santo. Ainda assim, Hel o alerta para medir suas palavras. À medida que o clima esquenta, uma presença inquietante invade o ambiente. O bispo Barret chega sem fazer barulho, provocando uma onda de desconforto. Com um sorriso arrogante, ele não perde tempo em zombar de Hel, chamando-o de fraco e indigno. A ideia de que alguém como ele poderia organizar um evento tão grandioso parece risível aos seus olhos. Seu olhar então se volta para a família de Hel, suas palavras carregadas de desprezo, questionando se o candidato a santo tem o que é preciso para trazer alguma honra ao nome da família. Em todo o reino, é de conhecimento comum que os garotos da estimada família Joshua podem ter uma aparência encantadora, mas são vistos como totalmente inúteis. Essa reputação persiste porque outros frequentemente tentam drenar seu poder para ganhar o favor dos papas da família Barret, minando esses pobres desafortunados. Há um costume antigo entre os forasteiros: colocar mamadeiras envenenadas nas mãos desses bebês sob o pretexto de brincadeiras inofensivas. O objetivo é claro: misturar o suco do bebê com um coquetel de toxinas, incluindo veneno sagrado, é uma forma infalível de corroer seu poder sagrado. Esse truque cruel geralmente transforma bebês inocentes em tristes advertências para os outros. Mas, desta vez, o resultado é tudo menos esperado. As crianças presentes ficam em silêncio atônito enquanto nosso herói engole as mamadeiras envenenadas como se fossem apenas uma bebida refrescante. Cada vez que termina uma, ele olha para os candidatos a santos, assustados, pedindo mais. Ele não se limita a beber o veneno, ele aterroriza os candidatos ao santo arremessando garrafas vazias neles, empurrando-os à beira das lágrimas. As crianças ficam paralisadas, incapazes de acreditar, enquanto seus próprios colegas são aterrorizados por um bebê tirânico. Seus sussurros se tornam frenéticos enquanto tentam entender essa loucura. Ele nem sequer soa após engolir uma garrafa inteira com laxante misturado. Um a um, o espírito dos candidatos desmorona ao perceberem que nenhuma gota de veneno conseguiu afetar o poderoso bebê. Em meio ao desespero crescente, Shu, o herdeiro da família, acha tudo isso humilhante. O orgulho da família está completamente impotente diante de um bebê. Sua frustração explode e ele, de repente, arranca a mamadeira das mãos do nosso herói, exigindo saber se ele está realmente com tanta sede. Mas, em vez de mais veneno, ele entrega uma garrafa de água limpa. O bebê todo-poderoso, porém, não fica impressionado. O veneno é o que o alimenta, e a água pura não tem utilidade. Sem hesitar, ele arremessa a garrafa diretamente no rosto de Shu antes de se virar para outro garoto, praticamente implorando por água envenenada. Um dos meninos hesita, suas mãos tremendo só de pensar em entregar água misturada com veneno sagrado, é como dar uma sentença de morte. Mas, antes que possa recuar, nosso herói age sem aviso e inicia uma briga pelo suco mágico. Os sussurros dos outros se intensificam enquanto tentam entender o que está acontecendo. Eles se perguntam se o bebê monstruoso já desbloqueou a lendária magia de desintoxicação. O delírio cresce, fazendo alguns acreditarem que o bebê tirânico não é uma ameaça, mas um herói disfarçado, protegendo-os do veneno. Antes que possam refletir mais sobre isso, o caos continua. Uma presença repentina varre a sala, roubando toda a atenção em um instante. Um garoto de cabelos brancos entra, exalando confiança, enquanto descarta a ideia absurda de que um simples bebê poderia se sacrificar. Shu se sobressalta, confuso ao ver Kina Barret ali. De todas as pessoas, porque justamente ele? Nem mesmo ele tinha ouvido rumores de que o próprio filho do Papa participaria do julgamento. Todos os garotos caem em um silêncio atordoado, seus olhos fixos na lenda de cabelos brancos.
A grande pergunta que paira no ar é, por que ele quer as relíquias dos santos? Uma onda de resignação toma conta dos candidatos ao perceberem a verdade. Se Ken Barré entrou no julgamento, então não há mais motivo para tentar. Impassível, Isaac observa o garoto pomposo, praticamente destinado a se tornar o próximo santo. Mas algo parece estranho. Todo Barré nasce com cabelos da cor de esterco, então ver um com cabelos brancos como a neve faz Isaac se perguntar se ele os descoloriu. Antes que possa aprofundar esse pensamento, o garoto Barré exibe um sorriso presunçoso, afastando qualquer dúvida com uma confiança inabalável. Ele afirma que sua participação é totalmente justificada, pois o Papa reina sobre todos, no fim das contas, até mesmo o armazém da relíquia do santo pertence à sua família. Sua risada ecoa pela sala, carregando a arrogância de alguém que se considera intocável. Para ele, isso não passa de um ato de reivindicação do que já lhe pertence por direito. Enquanto bebe sua água, nosso bebê petulante assiste a cena com diversão, encantado pelo gigantesco ego do garoto. Mas, sob toda essa bravata, há algo realmente impressionante. Isaac fica surpreso ao perceber que quem tem reservas de poder sagrado imensas, muito superiores às do bispo. Com um ar dramático, Kina condena o comportamento de todos, repreendendo-os pelo desrespeito absoluto de envenenar seu próprio anfitrião. Quando ele pergunta o que ganham atormentando um bebê, todos caem em silêncio. Nosso herói ouve alguém dizer que o bebê não consegue desintoxicar veneno sozinho e que, na verdade, é o milagre dos santos que o protege. Ele se pergunta se todas essas pessoas nasceram sem o mínimo de bom senso. Um garoto dourado, ansioso para desempenhar o papel de salvador, lança um feitiço de purificação, roubando a atenção de todos os candidatos com sua magia avançada. Mas Isaac já teve o bastante desse moleque mimado se exibindo. Em um movimento rápido, ele enfia seu minúsculo punho diretamente na cara de Ken. Um dos garotos engasga de surpresa ao notar que o poder sagrado de Ken desaparece instantaneamente. O garoto Barré fica paralisado, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Isaac desliza de suas mãos, deixando o prodígio confuso sobre como um bebê conseguiu anular sua magia. Por um breve momento, Ken começa a se perguntar se alguém pode realmente ser mais forte do que ele. Enquanto assiste nosso bebê arrogante se afastar, Kina murmura uma maldição entre os dentes, claramente incomodado. Não gostando do olhar superior que recebe, nosso bebê todo-poderoso revida com um olhar mortal e se prepara para esmagar a cabeça de Ken. Antes que possa atacar, Shu se joga no meio do caos, determinado a impedir que Isaac arruine ainda mais sua reputação. O garoto Barré observa tudo com um olhar rancoroso, enquanto todos os outros tremem só de imaginar como a família do Papa pode retaliar esse ataque. Preso sob o peso total de Shu, nosso herói se vê incapaz de acertar mais um golpe no filho arrogante do Papa. Decidindo que lutar contra um bebê está abaixo de sua dignidade, Kina se afasta com um ar de superioridade. Antes de sair, ele joga uma última provocação no ar, desejando boa sorte a Isaac e desafiando-o a, pelo menos, tentar restaurar a reputação de sua família. O tirânico bebê luta contra a vontade de explodir de raiva, mas a única coisa que realmente o impede é o simples fato de que ainda está preso sob o aperto de Shu. Com um último comentário arrogante, Kina declara que reivindicará o maior tesouro de todos, o corpo do rei esqueleto. Afinal, um mero pirralho da família Joshua jamais chegaria perto dele. Até mesmo Shu está farto desse garoto chamativo, mas Isaac não está satisfeito. Ele balança seu primo de um lado para o outro, tentando confirmar o que Kina quis dizer. Não familiarizado com os movimentos imprevisíveis de um bebê, Shu se agacha, confuso, enquanto é sacudido para todos os lados. De repente, seus olhos se arregalam em choque quando ele se lembra de algo. Melissa prometeu ensinar sua técnica secreta àquele que trouxer de volta os restos mortais do rei esqueleto. A realização atinge nosso herói como uma tonelada de tijolos. Ele amaldiçoa sua mãe por colocar uma recompensa em seu majestoso e ossudo corpo. Depois de um tempo, o caos finalmente se acalma, e todos os candidatos a santo se reúnem, esperando pelo início do julgamento. Entediado, nosso herói se perde em memórias de seus dias de glória como rei esqueleto, quando seu corpo era repleto de séculos de mana. Tudo o que deseja agora é recuperar esse poder, mas as crianças gananciosas ao seu redor se tornaram um obstáculo em seu caminho. O bebê irritado joga sua mamadeira para o lado, pronto para esmagar qualquer um que ousasse bloqueá-lo. Shu estremece, parecendo entender suas intenções. Nesse momento, um homem de túnica da Santa Sé avança, instruindo os candidatos a seguirem suas ordens e reunindo todas as crianças. Ele começa uma longa e arrastada palestra sobre história. Nosso bebê todo-poderoso não se impressiona nem um pouco, vendo isso como uma perda de tempo inútil, e decide sair por conta própria. Shu tenta detê-lo, mas, com um simples movimento de seu minúsculo pé, nosso herói dispara como uma bala de canhão. O estrondo alto atrai a atenção de todos, enquanto Shu fica completamente perplexo, sem saber o que pensar. Enquanto isso, nosso herói ativa o feitiço que aprendeu recentemente, passo de alta velocidade, e se lança diretamente para a zona restrita. O professor de história grita desesperadamente para que o bebê todo-poderoso pare, alertando que a área está cheia de armadilhas. Leva um momento para todos processarem a situação antes que uma perseguição em massa comece pelo bebê supersônico.
Enquanto isso, no salão de banquetes da mansão Joshua, uma preocupada Ael expressa sua inquietação com relação ao nosso herói. Parece que todos se reuniram em torno de um globo mágico, assistindo ao julgamento acontecer em tempo real. O comentarista anuncia que eles conseguiram acessar o interior do local através de familiares que rastreiam os movimentos de cada candidato. Hel e os outros nobres ficam chocados ao ouvir que a primeira porta já foi aberta. Para surpresa de todos, em terceiro lugar está Armand, filho do barulhento amigo de Hel. Em segundo lugar, Shu Joshua. O locutor faz uma pausa dramática antes de anunciar o líder da corrida, gritando o nome de nosso menino em alto e bom som, atordoando todos na sala. O orbe mágico exibe um bebê atravessando uma câmara cheia de armadilhas, enquanto um funcionário da igreja corre atrás dele o mais rápido que pode, apavorado com a possibilidade do pequeno se matar. Mas um passo em falso de Shu aciona uma das armadilhas, e o pobre ancião é pego no meio da explosão. Alguns dos candidatos começam a chorar por seus pais, enquanto outros correm, torcendo para que isso acabe logo. O desesperado Shu amaldiçoa seu primo maluco por causar o caos desde o início. Ele implora para que nosso herói pare de ativar as armadilhas, mas o bebê supersônico se recusa a ouvir o perdedor. Com isso, ele chega à porta da segunda prova, mais convencido do que nunca. Vesper, sua sombra espectral, gaba-se de que evoluiu graças a toda a mana que absorveram no anexo. Nosso herói sorri e responde que isso é ótimo, já que agora ele pode trabalhar ainda mais. Com um simples aceno de seu pequeno braço de macarrão, ele ordena que seu familiar busque sua montaria. O fantasma avança em direção às crianças exaustas, reclamando sobre o quão difícil tem sido tudo isso. Enquanto conversam, uma das crianças aponta para Shu, questionando como ele está voando. Os candidatos ficam com ciúmes, convencidos de que sua família ensinou esse truque secreto a ele. Em sua mente, Shu já aceitou seu destino, enquanto Vesper se diverte flutuando seu corpo de um lado para o outro. O espírito demoníaco o carrega sem esforço como um drone e o deixa cair de cara no chão ao lado de seu mestre. Um Cher choroso amaldiçoa seu primo, implorando para que ele pare com suas travessuras. Ele tenta argumentar com nosso herói, alertando de que, apesar de ter tido sorte no julgamento da escolha, um único erro na segunda prova pode ser fatal. Enquanto Shu continua sua explicação sobre como a prova força cada um a encarar seus medos, o bebê todo-poderoso o eletrocuta, irritado com seu falatório incessante. Depois de se divertir um pouco, ele ordena que seu primo explique a segunda prova novamente. Tentando manter a compostura, Shu enfatiza que o pior erro que alguém pode cometer ali é atacar o inimigo. Nosso pequeno demônio apenas o encara, como se silenciosamente perguntasse por que deveria simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Shu explica que o teste da paciência exige que eles fiquem imóveis por apenas 3 minutos diante de seu maior medo. Se falharem, ambos morrerão. Desinteressado nesse teste clichê, nosso ex-rei demônio caminha casualmente até os portões, ignorando os avisos repetidos de Shu. Ele entra no julgamento sem hesitação, convencido de que será uma vitória fácil. Assim que toca as portas, elas brilham em resposta. Uma voz o recebe, instruindo claramente para que ele permaneça calmo, não importa o que aconteça. Seus grandes olhos brilhantes cintilam de empolgação. Enquanto isso, no final da fila, Kina e seus asseclas estão relaxando. Um deles pergunta se não deveriam se apressar, já que estão ficando para trás. Com um sorriso astuto, o garoto Barré responde que não precisam tomar o caminho mais difícil quando podem simplesmente deixar que os outros sirvam de escudo de carne. Calmo como um pepino, ele restaura a confiança de seus seguidores, lembrando-os de que um demônio de 8º nível protege o segundo armazém, então os outros candidatos inevitavelmente ficarão presos lá. Com um sorriso confiante, suas palavras se tornam realidade quando ele aponta para o brilho que surge do outro lado das portas. Assim que o teste começa, todos ficam impressionados com a aparição de uma divindade radiante, que os aconselha calorosamente a manterem a calma. Mas antes que a divindade possa terminar sua fala, nosso herói impaciente a incinera com um jato de poder sagrado, queimando-a no mesmo instante. Shu enlouquece, amaldiçoando-se por sequer ter pensado que seu primo poderia aguentar 3 segundos, quem dirá 3 minutos. Os gritos frustrados dos garotos ecoam pelo corredor, mas ninguém está mais furioso do que nosso herói, que não consegue evitar o impulso reflexivo de aniquilar qualquer divindade que apareça em sua frente. Vesper ri, brincando que durar 3 segundos já foi um feito impressionante para seu mestre. A voz anuncia que eles falharam e que os impacientes enfrentarão a retribuição divina. Com isso, um colossal golem arrebenta os portões, seu rugido aterrador fazendo Shu entrar em pânico. No entanto, o bebê todo-poderoso permanece impassível, muito ocupado carregando seu feitiço mágico Kamehameha. Sem perder um segundo, ele dispara um raio vermelho que corta o golem como uma faca quente na manteiga. A mandíbula de Shu cai em puro espanto, mas enquanto o gigante golem se impõe diante deles, nosso herói não consegue deixar de se perguntar o que ele está fazendo ali. Subitamente, o enorme monstro se desintegra em uma pilha de pedras aos pés dos irmãos Joshua. No entanto, nosso herói não fica nada satisfeito. Apesar de terem dito que apenas demônios de 8º nível estariam envolvidos, ele reconhece rapidamente o golem monstruoso como uma de suas próprias criações. A magia usada para invocá-lo pertence a um de seus 14 familiares de elite.
Essa revelação o faz se perguntar se a família Joshua fez um acordo com seus subordinados ou se seus restos mortais de alguma forma os atraíram. Determinado a descobrir a verdade, ele segue confiantemente em direção ao segundo armazém. Mas, antes que Shu possa gritar para que ele pare, um falastrão o interrompe, agradecendo aos irmãos Joshua por terem aberto o caminho. Já dá para perceber que esse cara vai ser insuportável. Dos arbustos, surge um ruivo chamado Nizer, acompanhado de seus capangas. O ruivo se gaba orgulhosamente de sua tática e diz ao nosso bebê para sair do caminho e deixar os homens de verdade lidarem com aquilo. Os lacaios de Nizer cercam nosso herói para evitar que ele os exploda com armadilhas, como fez da última vez. O ruivo provoca Shu, dizendo que ele deveria sentir vergonha de usar seu próprio primo como isca. Shu tenta se justificar, mas Nizer debocha, achando absurda a ideia de que um simples bebê conseguiu atravessar as armadilhas sozinho. Então, o ruivo irritante percebe o anel pendurado no pescoço de nosso herói, sem hesitar, o arranca. Com um sorriso largo, ele anuncia que o artefato o protegerá de todas as armadilhas à frente. Shu se contorce de desconforto ao ver seu primo permanecer completamente impassível mesmo após ter seu precioso anel roubado. Sua preocupação se justifica, pois, assim que Nizer e seu grupo avançam, convencidos de sua vitória, são recebidos com explosões e labaredas de fogo. Em questão de segundos, os garotos são engolidos por uma armadilha. Shu fica completamente sem palavras, enquanto nosso bebê demoníaco se deleita com o sofrimento dos idiotas que usou como isca. Honestamente, dá até um pouco de pena deles. De qualquer forma, nosso herói segue em frente para a segunda área, montado nas costas do primo. Ele ri dos tolos que foram queimados vivos por ele e agradece por terem acionado todas as minas. No entanto, ele continua irritado com os garotos que o seguiram por tanto tempo. Os candidatos, hipnotizados pela sabedoria divina do bebê todo-poderoso, chegam ao ponto de culpar Nizer por seu próprio destino. Eles têm fé absoluta de que o adorável bebê da linhagem Joshua jamais trapacearia. Dentro da mente de Shu, ele só consegue pensar em alertar os outros garotos para que fujam do verdadeiro demônio que está montado sobre seus ombros. Nesse instante, um novo rosto aparece e declara que, se existe um verdadeiro santo, então Isaac é a perfeita representação disso. O segundo príncipe do reino vizinho, Paris Julius, se apresenta. Ao ouvir os rumores de que o príncipe é abençoado pelos deuses, o interesse de nosso herói é imediatamente despertado. Shu informa que chegaram à entrada do terceiro julgamento. Os portões se abrem, revelando brilhantes orbes flamejantes e guardiões flutuantes. Uma voz ecoa pela arena, revelando que o terceiro julgamento testará sua coragem. Enquanto os seguidores de Isaac se inflamam de determinação, Shu fica paralisado ao ver os guardiões angelicais anunciarem que apenas aqueles que os derrotarem poderão prosseguir. Pensando que basta agir com bravura, os fanboys empolgados avançam para a luta. No entanto, nosso herói para por um momento, considerando cuidadosamente o que os guardiões podem estar insinuando. Assim que a realização o atinge, um sorriso diabólico se espalha por seu pequeno rosto. O bebê todo-poderoso sinaliza para seus seguidores recuarem. Enquanto isso, Shu reflete sobre o fato de que os julgamentos de Isaac sempre acabam sendo corretos. Ele lembra que Isaac superou os desafios da escolha e da paciência fazendo exatamente o oposto do esperado. Como o terceiro julgamento é um teste de lembrança, Shu conclui que devem se recordar das provas anteriores. Com plena confiança em sua dedução, ele decide que a melhor estratégia é não atacar. Nosso herói confirma isso com um aceno e guia os garotos para longe dos guardiões. Shu, surpreso, se pergunta se, de alguma forma, a bondade dos santos despertou dentro de seu primo. Por um breve momento, ele nutre esperança sobre Isaac. Mas, assim que esse pensamento começa a se formar, Isaac carrega uma pequena bomba mágica e a lança diretamente nas costas de um dos guardiões. Seu primo ingênuo fica completamente atordoado. Enquanto nosso herói ri de seu plano maligno se desenrolando, o guardião do portão instantaneamente se torna hostil, punindo os candidatos que estavam logo abaixo dele com um ataque explosivo. Os garotos são lançados para todos os lados como estilhaços de uma granada, chorando desesperadamente por suas mães. Enquanto isso, os irmãos Joshua observam silenciosamente o caos se espalhar diante deles. Percebendo seu erro, Shu olha para a expressão do primo apenas para encontrar um demônio sorrindo em pura satisfação. Já familiarizado com seu inimigo, nosso pequeno vilão sente um déjà vu ao reconhecer os fantoches mentirosos que também foram criados por seus familiares de elite. O bebê maligno explode em gargalhadas, divertindo-se ao ver as crianças tolas enfrentando a dura realidade da mentira e da traição. Pobre Shu, que não pode deixar de sentir pena das pobres almas. Alguém precisa lembrar esse garoto de que ele supostamente deveria ser um santo agora. No segundo andar do armazém da relíquia da santa, chamas rugem nos cantos, queimando tudo até as cinzas. Uma densa fumaça negra enche o ar, tornando cada respiração difícil no calor sufocante. Em meio ao caos da prova, um grupo de crianças está em prantos, esfregando os olhos cheios de lágrimas, completamente perdidas no pânico. Uma delas ousa perguntar onde foram parar os irmãos Joshua. Mal sabem elas que algumas figuras fantasmagóricas, completamente invisíveis a olho nu, ainda estão ali ao lado delas. Parece que Isaac conseguiu lançar um feitiço furtivo bem a tempo para escapar do tumulto.
Outro garoto grita que os irmãos estavam ali há poucos segundos e que precisam encontrá-los. Enquanto isso, nosso pequeno Isaac, com um sorriso diabólico, assiste a tudo como um verdadeiro mestre do mal. Ao seu lado, Shu está tremendo de nervosismo, claramente à beira de um colapso. Acontece que Isaac lançou um feitiço de invisibilidade de 6º nível para mantê-los ocultos. O pequeno se vangloria sobre o quão incrível é seu tio Hel por ter lhe ensinado esse feitiço há muito tempo, mencionando especificamente que deveria ser usado em situações de emergência. Mas Isaac nunca imaginou que encontraria um momento tão perfeito para utilizá-lo, e tudo às custas de seu truque de mágica. Paris Julius também conseguiu uma entrada gratuita para esse clube fantasma. Aproximando-se, o príncipe agradece a Isaac por cobri-lo com o feitiço. O bebê apenas dá de ombros, como se não fosse nada demais. Do nada, Isaac joga um anel para Paris. O garoto o pega, mas fica ali parado, sem saber o que fazer com ele. Confuso, ele pergunta a Isaac qual é o propósito disso. De repente, o cérebro de Paris entra em ação. Seus olhos, antes cheios de dúvida, se voltam para Isaac. Ele questiona se o pequeno apenas lhe deu o anel porque não conseguiria lidar sozinho com os demônios. Isaac apenas encara o garoto com uma expressão óbvia, como se dissesse é claro que sim. Ao ver isso, Paris se emociona, lágrimas se formando em seus olhos, e agradece profundamente o bebê pelo gesto tão generoso. Apertando o anel com força, ele promete retribuir esse favor um dia, e até mesmo informar seu pai sobre isso. Mas, de repente, um raio atinge Paris do nada. Ele solta um grito de partir a alma, como se tivesse sido atingido por milhares de volts de choque. A energia vermelha e sinistra que flui do anel parece ser a responsável. Shu, ao testemunhar a cena, começa a gritar como se tivesse visto um fantasma. Seu corpo inteiro treme como uma folha ao vento. Enquanto isso, Isaac e sua nuvem sombria apenas riem da situação. O espírito das trevas nem se surpreende, ele já esperava algo assim vindo de seu mestre. Além disso, Isaac percebe algo interessante. Paris Julius tem o maior poder sagrado entre os presentes. Shu, por outro lado, apenas encara essa manifestação pura do mal que é Isaac, mal conseguindo acreditar que seu tio Hel trouxe essa criatura para dentro da família. Dando um passo à frente, um dos garotos toma a iniciativa e diz que todos precisam se unir. Ele então pergunta se alguém tem habilidades defensivas com poder sagrado. Um garoto de cabelos castanhos se apresenta, reunindo uma esfera de luz dourada em sua mão, pronto para assumir a defesa. Outro sugere apoiá-lo, formando um escudo contra os fantoches mentirosos que avançam com fúria. Os monstros não demonstram paciência e logo atacam com violência, exigindo que os garotos aceitem seu castigo de frente. O garoto de preto dá o sinal para o de cabelos castanhos agir. Preparado para atacar, ele canaliza a energia dourada e avança com tudo. Porém, no momento exato em que está prestes a soltar sua explosão defensiva, algo acontece e ele simplesmente desaba no chão, inerte. Parece que o garoto simplesmente desligou. O menino de preto entra em pânico, sem entender o que acabou de acontecer. Ele tenta perguntar ao garoto caído o que houve, mas não recebe resposta alguma. O menino treme incontrolavelmente, enquanto o anel flamejante paira no ar ao seu lado. Ele não tem ideia do que está acontecendo. De repente, o mesmo anel traiçoeiro solta outro choque, drenando completamente a energia vital do garoto. Ele cai de joelhos, parecendo um mendigo à beira da morte. As marionetes mentirosas estão a centímetros de massacrar este grupo. No entanto, essa reviravolta inesperada as faz parar. Elas não fazem ideia do que acabou de acontecer com esses fracotes, como se tivessem caído de forma estranha. A marionete mentirosa franze a testa, parecendo totalmente perdida sobre o que está acontecendo. Uma delas até sobe aos céus, escaneando os sobreviventes, se houver algum. Então, essa marionete lança uma pergunta aos fracotes, querendo saber se alguém caiu em suas mentiras nesse meio tempo. Enquanto isso, a alma sombria conecta os pontos, percebendo que o anel está sugando diretamente o poder sagrado armazenado. As crianças dão de ombros, como se não fosse grande coisa. Isaac age como se fosse inevitável, sem perder um segundo, ordena que a alma sombria faça o mesmo com aquele outro par, observando dos bastidores. Isaac sorri de canto quando a alma sombria joga seus jogos distorcidos. Ele casualmente flutua o anel ao lado da criança loira, que está ocupada lutando contra a marionete mentirosa. Um segundo se passa, e de repente, o garoto desaba no chão, desmaiado. A marionete mentirosa e a outra criança ficam chocadas, pois não têm ideia do que acabou de acontecer. Tremendo como uma folha, o companheiro tenta perguntar o que houve, mas não obtém resposta. As marionetes mentirosas dizem ao garoto para relaxar, afirmando que não se envolvem com aqueles que já foram derrotados. Na verdade, acrescentam que ter seu poder sagrado drenado até a última gota e desmaiar é muito melhor do que continuar lutando. Como se estivessem achando a situação entediante, a alma sombria informa a seu mestre que o trabalho está quase concluído. Do nada, uma esfera brilhante de energia dourada explode, e a alma sombria não tem ideia de onde ela vem ou o que a está causando. Mais surpreendente ainda, uma figura sombria aparece queimando de dentro para fora bem no meio da luz. Em pânico, a alma sombria é atingida em cheio e arremessada para fora do tribunal como uma bola de futebol.
Tremendo como uma folha, Shu está prestes a perder o juízo enquanto segura Isaac no alto da cabeça. Nenhum dos dois esperava por isso. Quando a alma sombria desmaia, uma voz familiar ressoa em meio ao caos. O homem dos dramáticos, Kina Barré, declara que finalmente rastreou Isaac. Joshua, estreitando os olhos, murmura para si mesmo, se perguntando onde esse sujeito estava se escondendo até agora e por que escolheu aparecer justamente agora. O rosto de Shu fica pálido como um fantasma, completamente pego de surpresa pelos truques de Kina Barré. Ele sempre soube que esse garoto tinha um talento enorme, mas o que está vendo agora é pura genialidade, totalmente inesperado. De repente, Shu avista um par de enormes asas brancas esvoaçando, pertencentes a uma águia que se curva diante de Kina e se ergue majestosamente. O corpo de quem emite um trovão dourado. Shu não consegue acreditar que essa garotinha é realmente capaz de invocar um espírito sagrado em sua idade. Ele está convencido de que ela está em outro nível. Além disso, Kina admite que Isaac a surpreendeu. Aparentemente, Kina não esperava cruzar caminho com alguém como ele, alguém que também poderia derrotar um Demonkin. Ou será que Isaac apenas arrastou as outras crianças para algum tipo de armadilha para aumentar suas chances, assim como fez na primeira provação? Atrás deles, o garoto de preto ajuda a garota de cabelos castanhos, que grita que esse bebê está tentando completar a provação em seu lugar. Além disso, eles mencionam que foram informados sobre a direção que deveriam seguir. Segundo eles, Isaac é seu benfeitor. Isaac acredita que esses fracotes perderam completamente o juízo. A alma sombria sorri, percebendo que isso deve ser a famosa síndrome de Estocolmo. Kina ri da ideia de Isaac ser rotulado como benfeitor e questiona até que ponto esses fracotes podem se rebaixar e ainda se chamarem candidatos a santos, especialmente por pedirem ajuda a um bebê. O garoto de preto lembra Kina que ele próprio esteve escondido esse tempo todo e agora está bancando o valentão sem ter feito nada para procurar armadilhas enquanto os outros caçavam. Ele diz diretamente a Kina que esse bebê é mais santo do que ele jamais será, considerando que Kina evitou todos os problemas. Nesse instante, todos concordam em avisar seus pais de que é melhor seguir a família de Joshua e reconhecer o que Isaac fez. Sentindo-se sem esperança, Shu lamenta por essas crianças ingênuas que foram manipuladas por esse monstro astuto que carrega sobre a cabeça. De repente, uma enorme esfera dourada salta e acerta sua cabeça, surpreendendo a todos. O garoto de preto avista a porta para o terceiro armazenamento, mas outra criança questiona se eles realmente passaram na segunda provação. Nesse momento, a esfera dourada, sendo o guardião final do depósito da relíquia, parabeniza as crianças por terem superado a segunda provação. Além disso, ele apresenta duas opções: podem pegar seu tesouro e ir embora ou enfrentar os perigos fatais da terceira provação. O pânico cresce à medida que tentam decidir. Todos sabem que enfrentar a terceira provação significa arriscar suas vidas e que, se falharem, estarão tão bons quanto mortos. Enquanto isso, a alma sombria sente algo estranho na energia mágica vinda daquela voz. Isaac percebe que se trata de um dragão, o que significa que a parte da morte é muito real. Algumas das crianças sentem que todo o sofrimento para chegar até aqui será em vão se não conferirem a terceira provação. A maioria concorda com isso e sabe que nunca se tornarão santos se falharem em superá-la. Sem mais delongas, o guardião final ouve seus desejos, apesar do perigo à espreita, e lhes concede acesso. Começando com força total, o guardião final permite que o grupo enfrente a próxima provação, para aqueles dispostos a arriscar tudo e se tornarem santos. Mesmo sob uma tensão absurda, o guardião afirma que a próxima provação é relativamente simples. Rindo como um senhor do mal, Isaac parece estar tramando algo em sua mente. E então, do nada, uma figura colossal surge, exigindo ser louvada como seu deus. O grupo de fracotes reunidos não tem certeza do que fazer em seguida, claramente desapontado ao ver outra estátua. Mas desta vez, ela se revelou como seu deus. Em seguida, essa figura de pedra declara aos candidatos que ninguém passará a menos que prove sua fé em seu deus. Somente então menciona que terão permissão para entrar na terceira provação. Aparentemente, essa pedra exige respeito. Uma das crianças pensa que tudo se resume a simplesmente se ajoelhar diante da estátua e orar, mas outra suspeita que parece fácil demais, ou que pode haver algo a mais nesse teste do que aparenta. Cerrando os dentes, Isaac se enoja só de pensar em se ajoelhar diante desse pedaço de lixo. Não há chance no inferno de ele fazer isso. Acontece que Isaac se lembra desse canalha o enganando por séculos, para piorar, trapaceou com ele no final. De repente, o garoto de preto corre até a estátua divina, convencido de que isso não é tão complicado quanto estão imaginando. Pelo visto, ele desvendou o enigma, acreditando que é apenas o velho ritual de orar ao Senhor. Ele decide acabar logo com esse teste básico de fé. Diante de seu Deus, ele se ajoelha perante seu Senhor Supremo e declara em alto e bom som que seu Deus é digno de toda glória e honra. O garoto de preto se proclama como servo fiel que oferece sua adoração. Sem mais demora, a estátua divina se impressiona e o aprova com louvor. Radiante de alegria, ele mal consegue acreditar que conseguiu. Outras crianças se sentem aliviadas ao ver que é tão simples assim. De repente, Isaac se esgueira como um verme para fora do abraço de Shu, parecendo estar planejando algo. Vendo isso, Shu ordena que ele ore,
mas Isaac chuta seu tornozelo com força para fazê-lo calar a boca. Ele não tem a menor intenção de fazer tal coisa. Em seguida, Kina Barré se recorda de ter aprendido a arte da oração no Santuário dos Sapos. Sem perder mais um segundo, Kina se ajoelha perante seu Senhor Supremo e instrui os outros fracotes sobre a postura correta ao adorarem seu Senhor. Todos estão ansiosos para orar também. Assim, Kina inicia sua adoração, invocando o Senhor Supremo e oferecendo sua devoção. Do nada, a estátua divina exige saber se o garoto de cabelos castanhos está pronto para a tarefa ou se está tendo uma mudança de coração. Ele pergunta se o pequeno desiste e aceita a morte em vez disso. O pânico cresce em seu coração, e o garoto de cabelos castanhos apressa-se em oferecer sua adoração. Em questão de segundos, todos estão ajoelhados, prestando culto à estátua divina. Então, a estátua divina cruza olhares com o infante insolente que ainda está sentado casualmente diante de sua presença suprema. Ele exige saber por que esse bebê ainda não está de joelhos. Com uma expressão indiferente, Isaac diz à rocha que ela parece ainda mais louca do que soa. Todas as crianças viram a cabeça para ele, achando que perdeu completamente a razão. Elas se perguntam se esse sujeito tem uma fé instável. De repente, os rumores se espalham como fogo entre os outros candidatos a santos. Sussurram que talvez os boatos sobre a família Joshua ter perdido a fé sejam verdadeiros. Enquanto se ajoelha em adoração, Shu se esforça ao máximo para conter sua fúria contra esse demônio que nunca perde uma chance de manchar o nome de sua família. Ele só quer que esse infeliz termine logo e ore. Enquanto isso, Ken Barré gosta das suas chances, afinal, tudo está sendo gravado. Ele se pergunta se esse bebê está realmente querendo arruinar sua própria oportunidade de se tornar um santo. Kina não pode negar que talento ascendente não significa nada se esse bebê não tiver fé para começar. Ele se arrepende de ter se metido com alguém como ele desde o início. Então, a estátua divina considera essa atitude desrespeitosa do infante algo completamente inaceitável, especialmente vindo de um descendente da família da santa. Mas Isaac não dá a mínima para isso. Ele acredita que a morte é muito mais digna do que se ajoelhar diante desse idiota. O Deus ali fica completamente surpreso ao testemunhar essa ousadia, mas Isaac não se importa nem um pouco em morrer. Desencadeando sua aura sombria, ele a deixa rodopiar ao redor da figura de pedra com uma energia sinistra. Furiosa com a arrogância desse garoto insolente, a estátua divina invoca a destruição dos blasfemos e ordena que ele pereça ali mesmo, cerrando os dentes. Isaac arde de fúria e rebate contra rosto de pedra, mandando o suposto Deus se matar. Perdendo o controle, ele ferve de raiva, determinado a destruir aquela estátua horrenda. A alma sombria treme ao ver seu mestre tão alterado com essa situação e lhe diz que sente cheiro de perigo no ar. No exato momento em que Isaac está prestes a liberar sua fúria, a estátua divina muda o jogo e revela que ele teve um desempenho excelente. Pegando Isaac completamente desprevenido, ele não tem ideia do que acabou de acontecer. Fica ali parado, atônito, enquanto a rosto de pedra o anuncia como o candidato aprovado. Sem mais explicações, ordena que ele siga direto para o terceiro armazenamento, deixando todos os outros em choque. Todas as crianças, incluindo Kina Barré, ficam perplexas, pois estavam esperando ver o blasfemo ser eliminado, mas isso não acontece hoje. Sem pensar duas vezes, Kina levanta suas queixas contra a estátua divina, alegando que ela exigiu uma prova de fé para passar. Ela quer saber como aquele garoto insolente conseguiu ser aprovado sem nem se dar ao trabalho de fazer nada. Resumindo para a garota, a estátua divina declara que apenas Isaac tem permissão para entrar no terceiro andar da aprovação, afirmando que ele é o único qualificado. A estátua afirma que Isaac é o único que realmente tem fé em Deus. Isso pega Isaac de surpresa. A rosto de pedra deixa claro que aqueles fracotes estavam desesperados para se curvar à estátua, e não ao próprio Deus. Assim, exige saber se a fé deles realmente se baseia em se ajoelhar diante de uma figura de pedra. Derrotados por um ídolo, Shu percebe que tudo faz sentido. Aos poucos, todas as crianças percebem que caíram nesse truque barato. Uma delas argumenta que, mesmo sendo semelhante ao seu Deus, a própria Bíblia proíbe se ajoelhar diante de um ídolo. Dessa forma, a estátua divina afirma que Isaac manteve sua fé apesar do medo da morte, e é por isso que ele tem o direito de entrar no terceiro armazenamento. Erguendo-se com um sorriso presunçoso, Isaac e a alma sombria se divertem com essa reviravolta inesperada. No entanto, Kina se recusa a aceitar esse resultado, afirmando que Isaac nem sequer sabe falar. Ele aponta que, de nenhuma forma, podem provar se ele se ajoelhou ou adorou de alguma maneira. Ainda assim, a alma sombria concorda que o garoto esperto tem um ponto válido. Além disso, Kina expressa seu pensamento de que, se Isaac for mesmo aceito, então pode ser possível que ele possua um estigma. Um estigma é uma ferida gravada na pele por poder sagrado. Declarando essa possibilidade, Kina levanta o questionamento de como o único candidato a santo não possui um estigma. Ela acredita que essa teoria pode diminuir as chances de Isaac de vencer. Entretanto, a estátua divina refuta sua teoria ao mencionar que Isaac ainda é apenas um bebê. Nesse momento, a estátua divina enfia o dedo no nariz, revelando que ele não passa de um bebê, o que deixa Kina furiosa. O fato de que essa coisa pode se mover o tempo todo a irrita ainda mais. Kina, então, exige que também seja permitida sua entrada.
Agora, todas as crianças começam a discutir com esse Deus, insistindo para que também possam entrar no terceiro andar. Ao ver o desejo deles, a estátua decide permitir sua passagem. Shu sente que há algo estranho nisso. A rosto de pedra os alerta de que, se desejam ver o verdadeiro inferno, ele os deixará entrar. Assim, ele abre as portas para a terceira provação. Uma onda de energia sombria jorra pelo caminho, fazendo todos tremerem de medo. O pavor é tão intenso que sentem náuseas, começando a reconsiderar sua decisão. A rosto de pedra assegura que essa sensação sinistra vem do rei esqueleto, e que sua intenção inicial era poupar as crianças que não conseguiriam suportar essas vibrações malignas. Enquanto isso, a felicidade de Isaac está nas alturas. Seu corpo está dentro daquela sala e ele está tão perto de alcançá-lo que chega a salivar com o pensamento. Ele nunca imaginou que finalmente se reuniria consigo mesmo desde a autodestruição no reino divino. Sem mencionar que está extasiado ao perceber a mana sombria vazando pelo corpo do rei esqueleto. Erguendo-se, ele parece ter perdido completamente a sanidade. A estátua divina descreve a fé de Isaac como o rosto de um guerreiro corajoso, completamente impassível diante dessa energia sinistra. Observando-o, todos os fracotes ficam de queixo caído ao notar a expressão estranha de Isaac. Nunca haviam visto um bebê agir de maneira tão insana. Ainda assim, o guardião final declara que o grupo ainda tem tempo para decidir se está pronto para seguir em frente. Ele acredita que apenas aqueles que não conseguem sorrir diante da morte devem vir adiante. Caso contrário, deveriam voltar para casa e desistir. O guardião final permitirá que os derrotados escolham um tesouro do segundo armazenamento e sigam seu caminho. No entanto, o garoto de preto ainda não tem planos concretos para enfrentar essa mana sombria. Algumas crianças estão convencidas de que entrar ali significa morte certa. Por isso, optam por escolher um tesouro cuidadosamente e ir embora. Kina, por outro lado, demonstra total compromisso com a terceira provação. Sem nenhum interesse em pegar um tesouro do segundo andar, ele declara que todos irão avançar. Além disso, Kina exige que o guardião final ative todas as armadilhas dentro do próximo desafio. Os olhos das crianças quase saltam das órbitas ao acreditarem que este Dumbo enlouqueceu ao pedir tal coisa. Kina anuncia que nem mesmo um santo poderoso, como a Santa Melissa, poderia realizar a tarefa de recuperar o corpo do rei esqueleto. O guardião final percebe que Kina sabe algo sobre o terceiro depósito. Ao notar isso, ela sorri. Melissa jamais permitiria que as crianças marchassem para a morte, então Kina se apresenta como uma medida preventiva. Além disso, ele espera não ouvir que conseguiram cumprir a tarefa sem dificuldades. Sem hesitar, Kina exige que o guardião restaure o terceiro depósito ao seu estado original e mais perigoso, tudo isso apenas para provar que é muito superior a Melissa. Isaac acredita que Brad perdeu o juízo. O guardião ouve os desejos dela, e sem perder mais tempo, as crianças deixam Kina entrar sozinha, contra a vontade delas. No entanto, algo puxa todos para dentro. Nesse momento, a alma sombria aponta para a mão do rei esqueleto, e a felicidade de Isaac dispara. Com um sorriso maníaco, Isaac elogia seu corpo por ter resistido tanto tempo. Acontece que seu corpo estava absorvendo a mana do terceiro depósito. A morena se pergunta se aquele é o corpo do rei esqueleto, mas o rapaz de cabelos pretos aponta que se trata apenas de um membro. No entanto, Isaac percebe que é apenas o polegar que está vazando mana sinistra, enquanto o restante não passa de uma réplica. No meio desse processo, uma criatura horrenda de olhos vermelhos brilhantes emerge. O grupo de crianças entra em pânico ao ver o demônio, pois não esperavam encontrar algo assim no terceiro depósito. O guardião então lembra os garotos de que foram eles que pediram por isso. O jovem de cabelos pretos coloca toda a culpa em K. A mente de Isaac se ilumina quando a criatura solta um rugido arrepiante. Sem demonstrar o menor medo, Kina garante que garantirá o tesouro prometido. Ao pensar nisso, quem se lembra dos 14 familiares, os subordinados de elite treinados pelo rei esqueleto e pelo papa. Os idiotas capturados pelas famílias subestimaram sua capacidade. Ele tem um trunfo, um feitiço sagrado para lidar com a besta e reivindicar o tesouro. Sem perder mais um segundo, ele libera seu poder, fazendo a criatura soltar um grito angustiante. Enquanto Isaac não se importa nem um pouco, o resto das crianças fica boquiaberto. Aparentemente, a luz da família do Papa funcionou. Do nada, a besta fala, perguntando se Kina foi a responsável por aquilo. Atônito, o demônio furioso exige saber se Kina realmente ousa reivindicar o corpo de seu rei. De repente, alguém traz a notícia de que o selo do demônio no terceiro depósito foi quebrado. Em meio ao pânico, Govel se pergunta se foram os 14 familiares, e Reli percebe o grande perigo em que as crianças estão agora. Ele pede a supervisão dos anciãos. Um velho menciona que o grupo desapareceu depois de neutralizar as armadilhas do depósito. Eles sabem que nenhuma criança pode enfrentar uma criatura como essa, então decidem cancelar o teste. No entanto, uma luz ofuscante os atinge, e eles percebem que o depósito da relíquia está se abrindo. Barré Bishop sorri, orgulhoso de Kina por ter conseguido, enquanto Govel fica atônito ao ver que uma criança derrotou o demônio. Reli aposta que foi Kina.
Barré, da família do Papa, recebe os aplausos da multidão enquanto aposta que esse é o fim da família Joshua, que agora terá que jurar lealdade à família do Papa, já que eles possuem o corpo do rei esqueleto. Nesse momento, as crianças saem, mas os olhos de Heli procuram por Isaac e Shu, reunidos na entrada. As crianças estão um pouco feridas, mas parecem bem. No entanto, o grupo que entrou no terceiro depósito ainda não saiu. O pânico se espalha enquanto os pais tentam entender o que está acontecendo. Heli e Asi notam o último grupo de crianças, incluindo Shu e Arman, correndo para os braços de seus pais. Heli percebe, então, que Isaac não está ali. O desespero o domina ao perceber que seu filho não veio na última leva. Bishop Barré encara Kina, com um tom afiado, exige saber onde está o corpo do rei esqueleto. Suando frio, Kina não tem ideia de como contar que cometeu um erro. Enquanto isso, Bishop percebe que Kina está segurando um tesouro inútil do segundo depósito. De repente, o guardião final resplandece no ar como um lobo dourado, segurando o pequeno Isaac pelos dentes, surpreendendo a todos, incluindo Heli. Aparentemente, Isaac, com um sorriso presunçoso, observa a multidão enquanto o lobo dourado pousa no chão com o bebê Isaac. Sem pensar duas vezes, Heli avança para resgatar seu filho, junto com Ael. No meio do caminho, Ael pergunta ao mestre Heli se esse lobo dourado é, na verdade, o dragão guardião que protege o depósito da relíquia. As bocas de todos caem ao testemunharem a aparição do santo dragão, que surge para entregar o bebê Isaac. Heli não pode ignorar o fato de que se trata do verdadeiro santo dragão. O filhote que cuida do depósito da relíquia, sem mencionar que, mesmo na forma de um lobo, sua mera aura grita que é o santo dragão em carne e osso. Sem dúvida, Heli está convencido de que é um dos descendentes da matriarca, profundamente ligado aos dragões e convocado dentro do depósito da relíquia. Ele considera sua presença nobre. De repente, um som estranho escapa da boca de Isaac. O ancião se desespera ao perceber que um bebê está sugando o corpo do rei esqueleto. Ele avisa ao pequeno que aquilo não é algo para mastigar, mas o mais assustador é que esse bebê conseguiu arrastar o corpo do rei esqueleto com olhos afiados e possíveis delírios. Bishop pergunta a Kina se ela permitiu que o bebê ficasse com o corpo do rei esqueleto e declara que foi um movimento tolo da parte dela. No entanto, ele sabe que é dever dos santos preservar a honra do anfitrião, mas o santo dragão não compra essa desculpa. Ele anuncia que o pequeno Isaac é o único e legítimo reclamante do corpo do rei esqueleto, pois ele conquistou isso de forma justa e direta. Enquanto isso, Isaac exibe um sorriso estranho e faz o sinal da vitória, enquanto Kina se encolhe ao ver seu pai recebendo a devastadora notícia. Olhando para trás, o demônio, completamente enfurecido, está pronto para atacar Kina, enquanto ela se pergunta por que seu feitiço sagrado não está funcionando. Sem mais demora, o demônio declara que todos deveriam simplesmente morrer. Apavoradas, as crianças decidem fugir por enquanto a besta entra em frenesi total, destruindo tudo ao redor em meio a fumaça e poeira. O demônio está perdendo o controle. Nesse momento, Kina fica surpresa ao ver alguém erguendo uma barreira defensiva azul de algodão. Aparentemente, é Isaac, que agora está correndo em direção ao demônio, pronto para acertar suas contas. Kina fica completamente atonita ao ver o bebê da família Joshua realizando tal feito, murmurando a mesma coisa de sempre. O demônio desencadeia um verdadeiro terror para derrotar aquele bebê, mas Isaac permanece impassível. Concentrando todo o seu poder em um único soco, ele desfere um golpe brutal no estômago do demônio por não reconhecer seu mestre, de todas as pessoas. No presente, o ancião e os outros sabem que o Santo Dragão é uma entidade honesta, e mesmo eles estão chocados ao digerir o fato de que Isaac Joshua trouxe de volta o corpo do rei esqueleto. Eles se perguntam o que Kina fez então. Mesmo Heli não consegue compreender como algo tão perigoso foi feito por seu filho. Além disso, ele exige saber por que o selo do demônio foi quebrado, considerando que meras crianças não poderiam lidar com isso. Isso o faz rir, acusando a arrogante Kina Barré de ter iniciado tal ideia. Assim, todas as crianças assustadas começam a culpar Kina por ativar as armadilhas do terceiro depósito e forçá-los a serem sugados para dentro. Os pais não acreditam no que ouvem, indignados com o fato de que Kina Barré arriscou a vida de seus filhos por isso. Nunca imaginaram que alguém da família do Papa desceria tão baixo. Todos estão convencidos de que, se Isaac Joshua não tivesse lidado com a situação, as consequências teriam sido desastrosas. Depois disso, pelo que parece, todos acreditam que a família Joshua venceu a família do Papa. Apenas a ideia disso faz o cérebro de Bishop ferver, pois perder para eles nunca esteve em seus planos. Todos começam a murmurar sobre o verdadeiro potencial de Isaac. Mesmo que ele não possa ser qualificado como um santo, carrega um imenso poder dentro de si. Agora, a multidão está completamente certa de que a família Joshua esteve se preparando para seu retorno esse tempo todo. Por outro lado, Heli está extremamente orgulhoso de seu filho por ter feito um trabalho esplêndido. Além disso, os anciãos praticamente imploram para que Isaac cuspa o osso, pelo amor de Deus. Assim que tentam pegá-lo, Isaac dá um tapa nas mãos deles. Os velhos não entendem por que esse bebê é tão forte.
Enquanto isso, Isaac percebe uma explosão de energia mágica dentro dele, mas se pergunta se isso vem de sua necessidade de sobreviver. Ao mesmo tempo, uma velha informa a Reli que a matriarca adoraria ouvir tudo sobre o ocorrido. Sorrindo como uma bruxa maligna, a velha está convencida de que podem rastrear o corpo do rei esqueleto usando o osso. Ela ri como uma verdadeira feiticeira, pronta para localizá-lo com um feitiço de rastreamento. Ao perceber essa movimentação, o rosto de Isaac empalidece ao perceber o plano dos velhos, que querem apenas rasgar a alma do rei esqueleto para resolver uma rixa de 150 anos. Nesse momento, o santo dragão se curva para entregar Isaac e deixa os lunáticos lidarem com sua própria bagunça. Dentro de uma sala que mais parece um centro cirúrgico, a velha de máscara declara que o osso não está ali, possivelmente verificando até as fraldas de Isaac. O grupo lamenta por não conseguir encontrar o osso. Enquanto isso, Isaac desafia os velhos a procurarem o quanto quiserem, mas ele não pretende entregá-lo. Além disso, o que aconteceu no depósito da relíquia não parece certo para Assas e o incomoda ainda mais. Após desferir um golpe sólido no demônio por não reconhecer seu próprio mestre, o demônio finalmente reconhece a energia mágica de seu senhor. Depois de vê-lo, o demônio acaba ficando um pouco sentimental. À beira da morte, ele reflete que a notícia da morte de seu mestre o fez acreditar que tudo havia acabado para ele, mas confirma que sempre soube que seu mestre retornaria. Enquanto começa a desaparecer, ele expressa seu desejo de servi-lo novamente. Com dificuldade para falar, menciona ter sido capturado pela igreja. Isaac exige que o demônio fale mais claramente, pois tem milhões de perguntas a fazer, mas já é tarde demais. No presente, Isaac percebe que a família do Papa está por trás dessa captura e decide investigar o assunto. Enquanto isso, Reli, com o alimentador na mão, implora para que Isaac expila o osso, enquanto os anciãos gritam para os servos trazerem laxantes mais potentes. Toda essa situação está irritando profundamente, e Isaac está prestes a perder a paciência e virar a casa de cabeça para baixo. Os anciãos tremem só de pensar na matriarca descobrindo isso, pois sua morte seria inevitável. O velho acredita que eles chegariam ao ponto de dissecar a criança para recuperar o osso, o que preocupa ainda mais Reli. No entanto, ele pede ao ancião que se acalme, pois tudo ficará bem, embora saiba perfeitamente que essa mulher já abriu seu filho uma vez, mas o neto é uma história completamente diferente, ou pelo menos ele acha que sim. Ainda assim, não conseguem evitar morder os polegares, com arrepios percorrendo suas espinhas. Por outro lado, a alma sombria quer saber se Melissa partiu com a matriarca para uma peregrinação. Isaac responde que eles ficarão presos ali por um tempo, enquanto isso, ele acredita que o melhor a fazer é absorver toda a mana antes que Melissa apareça e o faça correr por sua vida. Do nada, o tio de Isaac surge para chamar Reli, pois a matriarca quer ter uma conversa com ele. Isso pega Isaac de surpresa e todos ficam atônitos com essa urgência. A mente de Reli explode com a possibilidade do retorno de sua mãe e ele exige saber se ela já voltou. Pelo que parece, a matriarca nunca retornou tão rapidamente de uma peregrinação antes. A garganta de Isaac seca, ele cerra os dentes e percebe que a velha bruxa voltou às pressas por causa dele. Além disso, ele ainda está no meio do processo de absorver toda a mana do osso. Ele tem certeza absoluta de que Melissa o dissecaria sem hesitar para extrair o osso depois. Os anciãos ficam surpresos ao ver a pilha de joias e ouro, que se revela ser um presente para Isaac Joshua, diretamente da matriarca. Com um suspiro de alívio, percebe-se que foi um alarme falso. Reli pensou que a matriarca havia retornado, mas, na verdade, já depois acrescentou que ela voltaria com o patriarca. Acontece que esse idiota nunca disse que ela havia chegado pessoalmente. De todas as coisas, Isaac sente vontade de estrangular esse imbecil por tê-lo assustado desse jeito. Além disso, os guardas mencionam os presentes do Papa, mas o ancião ordena estritamente que sejam leiloados. Hesitante no início, ele pede ao velho para pegar mais leve, pois o mensageiro do Papa pode ouvir. O mensageiro então declara que o grande imperador demonstrou grande interesse pelo evento da relíquia e acrescenta que tudo isso foi preparado pelo povo do Papa como um pedido de desculpas e um agradecimento à família Joshua. No entanto, percebe que estão rejeitando os presentes do Papa e acredita que não poderão negar este, pois, ao abri-lo, revela a menção do cardeal. O mensageiro afirma que será de grande utilidade para Isaac. Os anciãos ficam completamente perplexos ao ver que a tríplice coroa foi concedida a Isaac Joshua. Quando questionado, a alma sombria revela que é um símbolo nojento, portando o selo do Papa. Todos ficam maravilhados com a ideia de receber esse prêmio e pedem a Reli para aceitá-lo. Isaac se pergunta por que o mensageiro está entregando isso ao seu tio quando, na verdade, pertence a ele. Ele questiona se a tríplice coroa é realmente sua e os mensageiros respondem com um sim seco, conforme as ordens. Sibilando entre os dentes, Isaac sente a raiva subir, enquanto o ancião pergunta ao mensageiro por que algo que pertence a Isaac está sendo dado a outro membro da família. Ele pergunta se isso significa que o destinatário está morto, o que pega Isaac de surpresa. O mensageiro pede que não interpretem mal as intenções do Papa e sugere que Isaac ainda é jovem demais. O ancião então nota o girassol, um símbolo de metal representando um destinatário falecido da família do Papa, gravado na tríplice coroa. Isaac percebe que isso é uma jogada suja para marcá-lo como morto.
Profundamente enfurecida, a velha deseja mostrar sua ira ao Papa. Guel tenta acalmar os anciãos, mas a velha sabe que o cardeal deve estar por trás disso. Guel pede a Reli para simplesmente aceitar e encerrar o assunto, mas Isaac não gosta nada dessa ideia. Em resposta, ele ergue o metal e o incinera com chamas sagradas. Quando perguntam o que aconteceu, Isaac afirma, com toda a certeza, que foi ele quem fez isso.